Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior Vargas, host do podcast Múltiplo, apresentando para vocês o episódio número 8. E hoje eu tenho aqui uns convidados que fazem parte da minha família, parte do meu convívio, uma irmã, na verdade, que Deus me deu aí ao longo do caminho. Acredito que a gente se conheceu na Unicinos, né? Quando a gente se aprofundou mais e teve Unicinos. uma amizade mais aprimorada. Hoje casada com um grande amigo Carloto, um homem de coragem, um homem valente. E a gente vai descobrir Tocou comigo. hoje e desbravar a história deles. Quero falar aqui principalmente sobre relacionamento cristão, como que eles conseguiram passar por esse período, um período de castidade, um período de santidade, né, dentro a fé deles, dentro daquilo que eles acreditam. E eu acredito também que isso vai nos trazer grandes valores e valores para vocês também que estão nos assistindo no dia de hoje. Então quero agradecer aí, me sinto honrado pela presença de vocês, É um Yasmin, privilégio. o Carloto, e deixo na direção de vocês agora se apresentar e falar um pouquinho com o público aí. É um prazer estar aqui. Eu sou o Carloto, fico muito feliz. Ainda mais que esse tema que tu nos chamou para conversar é bem tranquilo, né? Um tema bem calmo, mas eu creio que nós vamos poderem conhecer de fato o que a gente vive, o que de fato é os princípios cristãos à luz da Bíblia. Mas eu sou o Carloto, nós somos proprietários do Box São Leopoldo, eu e a Yasmin. O Box completou 6 anos agora no mês de julho. Nós estamos à frente desse trabalho. A gente se conhece, eu e a Yasmin, desde 2018. E, enfim, é um prazer eu estar aqui. Se eu puder compartilhar com qualquer dúvida, né? Mais vezes, eu estou sempre à disposição. Eu sou a Yasmin. Para mim também é um privilégio estar aqui. Eu considero o Juninho meu irmão, literalmente, falo para todo mundo me pergunta, nem dou explicação, só digo que é meu irmão, porque é o irmão que Deus me deu. E o alemão sempre soube disso, desde o início do nosso relacionamento, sempre quis apresentar toda a minha família. E hoje nós estamos aí convivendo, né? Tendo esse tempo precioso nesse podcast, que eu creio que esse podcast ele vai trazer muito ensino, vai tirar muitas dúvidas, né? Talvez você vai estar olhando e vai estar achando estranho, mas como assim um relacionamento, né, em santidade? Como se guardar? E a gente quer trazer um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas têm dúvida do que realmente é isso, né? Então nós queremos trazer o valor que isso tem para um relacionamento e o quanto isso é precioso. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar já pela história de vocês, né? Vamos começar aí pelo Carloto, que deu início. Berço cristão, Carloto. Tu nasceu em berço cristão, como é Sim. que foi tua trajetória? Bora lá. Na verdade, eu nasci num lar cristão, sim. Meus pais, minha mãe, principalmente, ela é uma cristã. Minha família, por parte de mãe, toda ela é cristã. Mas durante a minha adolescência, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Acabei, então, enfim, no termo cristão, nós falamos desviando, né? Mas é alguém que Estava desviado. alguém que se afastou dos caminhos, não vivia os princípios, não vivia nenhum tipo de valor escrito na Bíblia. E no ano de 2018, nós falamos também nos termos cristãos que eu tive um encontro com Deus. E parece estranho ou esquisito, mas às vezes o nosso encontro com Deus é onde nós menos esperamos. Eu estava saindo de uma festa e eu lembro que eu estava dirigindo, voltando para casa, e eu dormi, cara. Apaguei um pouco e acordei coisas de 200 metros à frente que eu tenho para mim hoje, né? Conhecendo o Deus que eu sirvo, que foi um livramento. Então, a partir daquele momento, no dia seguinte, eu falei assim, ó, eu preciso ir para a igreja. Então, eu venho de lar cristão, mas durante toda a minha adolescência, eu não cumpri os princípios cristãos até eu conhecer a Yasmin, que foi mais ou menos nessa época desse encontro que eu tive com Deus. E a partir daí, nós temos uma história onde nós decidimos viver os princípios bíblicos, os princípios cristãos. E hoje, eu tenho plena convicção que nós colhemos frutos daquela nossa entrega inicial, daquela nossa santidade, que nosso período de purificação que nós vivemos hoje no nosso casamento, nós colhemos muitos frutos por isso. Vou Teve te o perguntar já, privilégio. peraí, já vou entrar ali primeiro para deixar um pouquinho mais. Tua mãe era de lar cristão, mas e o teu pai? Teve pai, como é que funcionava essa questão aí de família? Sim, né? O pai, ele, por muito tempo, ele foi dependente químico, né? Ele foi alcoólatra por mais de 20 anos. Hoje meu pai nós estamos em 2024, faz 13, 14 anos que meu pai está
limpo, que nós falamos assim, né? Ele, enfim, ele precisou passar por um processo de depressão, teve que passar por um processo de luto do irmão dele, e a partir daquilo ali, ele chegou no fundo do poço. Então a minha mãe sempre orou por esse casamento. Eu sempre enxergava nos meus pais, lá no início, um casamento que eu não gostaria. Então, se eu enxergava como eles eram, como marido e mulher dentro de casa, eu sempre enxergava aquilo ali, que isso aqui eu não quero pra mim. Então, gerou em mim alguns gatilhos de eu não querer casar. Ou se eu vou casar, eu não quero que esse seja o meu exemplo. Apesar de o meu exemplo estar dentro de casa. Porque é aquilo que tu conhece, aquilo que tu convive todos os dias. Então, o meu pai, ele também, da mesma forma, ele teve muitos vícios. Com droga, com álcool, né? Ele é alcoólatra, né? O alcoólatra diz que ele não se torna um ex-alcoólatra, né? Ele tá sempre num processo de 24 horas. Quando aquilo ali deixou de ser para ele algo que era na cabeça dele benéfico e ele começou a nos prejudicar, ele entendeu que ele estava doente. Ele prejudicava toda uma família. Então, imagina uma família totalmente desestruturada, uma família onde um pai é alcoólatra, uma mãe que estava indo na igreja, estava orando por mim, e eu da mesma forma. Aquilo que eu condenava no meu pai, eu fazia para mim. Aquilo que eu achava errado no meu pai, eu estava fazendo. Então eu achava errado no meu pai beber, mas eu estava bebendo muito. Eu achava errado no meu pai usar droga, mas eu usava droga. Muito. Então, aquilo que eu condenava nele, eu estava replicando na minha vida. E automaticamente as consequências de um casamento eu não enxergava. Falava, eu nunca vou casar. Se for pra casar pra ter uma relação assim, de briga todos os dias, onde a gente não consegue ter um diálogo, a gente não consegue ter uma conversa, pra quê? Não é necessário, não precisa. Então, por isso que eu falo, quando Deus ele decide nos encontrar, né? É algo muito especial que tu não tem como dizer que não foi Deus. Porque foi um livramento que eu tive. Então, a tendência terrena seria eu estar tendo as mesmas consequências que um casamento do meu pai e da minha mãe tiveram. Só que eu decidi, juntamente com a Yasmin, a partir da minha geração, não perpetuar mais esse tipo de atitude. Então, quando nós entramos num casamento cristão, num namoro cristão, eu falei assim, ó, até aqui as minhas decisões resultaram nessas consequências. Para eu colher consequências diferentes, eu vou precisar fazer coisas novas. Então eu acreditei de verdade que a Bíblia poderia transformar minha mente. Eu acreditei de verdade que Jesus ele poderia me transformar por completo para que eu vivesse algo diferente do que até então meus pais viveriam. Hoje, graças a Deus, de forma de testemunho, meus pais continuam casados. Meus pais eles servem junto com nós na nossa igreja, né, na Âncora. E isso é motivo de muita alegria, porque mostra o poder que nós temos de um Deus Pai, que ele restaura tudo por completo, até as coisas que a gente parece que está desprezíveis e já acabadas, que eu sei que era o casamento deles. Então, é um pouco da minha história, né? Então, tudo envolve, não nasci de forma, num casamento certo, dos meus pais, não foi um casamento correto, não nasci num berço cristão onde eu pude, de fato, desde o início até a minha adolescência e vida adulta, já tá vivendo essas práticas cristãs, né? Esses princípios, esses valores cristãos. Mas quando Deus decidiu nos encontrar, me encontrar, por exemplo, tudo mudou. Tudo mudou por completo. Não, muito bacana quando tu traz pro público, né? Porque dificilmente, às vezes, as pessoas não querem tocar nesses assuntos. Ah, meu pai era usuário, tinha uma família desestruturada. Tu começou a ter essa visão de que, cara, eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas, então se eu faço a mesma coisa, eu vou colher o mesmo fruto, velho. Exato. Não tem? Se tu tá plantando a mesma árvore, como que tu vai... Mesma semente que tu tá jogando na terra. Não tem como tu colher alguma coisa diferente, né? Exatamente. E essa tua realidade hoje, né, que tu teve lá atrás, infelizmente é a realidade de muitas pessoas, principalmente dentro do Brasil, né? Perfeito. Família desestruturada, família com pai dependente químico, família com a mãe dependente química, Perfeito. né? E tu aqui então já trazendo, conhecendo um pouco do relacionamento de vocês, conhecendo aquilo que vocês querem construir, tu vê que tu mostra isso, traz essa esperança pro público, para as pessoas que estão escutando aqui, de que, cara, dá para romper isso. Dá para quebrar isso e daqui para frente, né, buscar. Tu buscou em Deus, buscou na Bíblia, ter essa visão diferente para plantar sementes diferentes e colher frutos diferentes, né? Perfeito. Então eu fico muito agradecido aí já em compartilhar essa parte bem, né, bem minuciosa, assim, bem delicada da tua vida, né? Bora, Yasmin. Quebrar o clima agora. Vamos lá, assembleiana. Raiz. Vamos lá, rato de igreja. Então, né?
Eu vivi até meus 7 anos, assim. Meu pai e minha mãe era bem católica, a gente ia toda semana na igreja católica. E meu pai, eu lembro que meu pai até nem descia do carro, assim, meu pai não era muito religioso, vamos dizer. E daí meu pai sempre ficava no carro e tal. E daí eu tava na primeira, segunda série, assim, meu pai começou a ir na igreja, a gente já começou a achar estranho. Ele começou a ir não era na Assembleia, era na Ágape ainda. E depois eu comecei a ir com meu pai na igreja. Daí tinha dias que eu não queria ir, daí meu pai nunca me forçou e eu acredito que isso resultou no que eu vivo hoje, porque realmente comecei a entender que isso era uma escolha, né, de cada um, era uma liberdade. Deus nos deu um livre-arbítrio e nós temos a função de respeitar isso nas pessoas. Só que existe algo que nos arrasta, que é o exemplo. E meu pai, desde que ele se converteu, assim, ele sempre foi muito doce, mas comecei a enxergar um coração mais puro ainda nele, sabe? Meu pai, ele nos tratava muito bem, cuidava muito bem da minha mãe. Ele era uma pessoa maravilhosa e eu comecei a ver que eu queria viver aquilo ali na minha vida. Sabe, eu comecei a projetar que o meu futuro era aquilo que eu queria. Meu pai que me ensinou sobre santidade desde nova, meu pai já falava sobre, ó, Yasmin, filha, tu vai ter um marido e tu só vai ter relação depois do teu casamento. Meu pai, desde o início, ele começou a colocar muitos fundamentos, assim, sobre a minha vida. E meu pai sempre me dizia assim: tu vai, filha, só pode amar uma pessoa mais que o pai, que é Deus. E a gente tinha uma brincadeira quando eu era pequena, assim, que eu dizia pra ele: olha, pai, eu amo alguém mais do que tu. E ele dizia assim: não acredito nisso. Daí eu dizia: mas é Deus. E dele: ai, que alívio. E isso criou algo em mim que eu lembro que eu sempre tive o entendimento de que existe alguém que eu preciso amar mais do que tudo nessa vida, que é o Senhor. Então, meu pai, ele foi uma referência, assim. Minha mãe também. Minha mãe, no início, teve mais resistência, porque foi uma transição, né? Mas até hoje ela segue conosco, né? Nessa fé, nessa visão. E ela permanece. Hoje ela vai na igreja comigo. Mas eu sempre vi nos dois, assim, algo que eu queria. A minha mãe sempre foi muito guerreira, muito trabalhadora. Meu pai também, muito fiel a Deus. E eu vejo que hoje eu sigo muito isso, assim, eu trabalho bastante, eu tenho muita responsabilidade com o meu trabalho, porque eu vi aquilo na minha mãe, no meu pai. Eu tenho muita responsabilidade com as coisas de Deus, porque eu via no meu pai um coração puro e eu pensava, cara, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Só que ao longo da caminhada meu pai acabou falecendo e eu lembro que ele dizia assim que o nosso foco era o céu, que eu e ele a gente ia surfar com Jesus, que o céu era maravilhoso. Uma vez ele me disse assim, ele começou a dar tantos detalhes de Deus e do céu que eu devia de ter uns 10 anos e fui pro quarto orar pra eu morrer. Eu disse: Deus, me leva porque eu quero ir pra esse céu. E eu comecei a pedir pra morrer. E daí eu dizia: eu quero ir pra esse céu porque é maravilhoso. Então, quando meu pai foi, eu tive um entendimento de que Deus não estava me tirando meu pai, né? Mas Deus estava recolhendo alguém para viver no lugar onde a gente sempre quis estar. Que idade tu tinha? Desculpa, só Eu te tinha, perguntando. quando o pai faleceu, É. eu tinha uns 17, 17. Adolescência 2014. a 1000. Tava no terceiro ano do ensino médio. Meu pai tinha sido promovido, ele sempre quis, ele sempre trabalhou para ser promovido nessa empresa, e quando ele foi, a gente foi num culto e Deus realmente usou um cara que veio de fora para falar que meu pai iria assinar um contrato que ele tanto sonhou. E um dia, e daí ele foi para esse lugar, a gente ia morar em Passo Fundo. E ele foi para esse lugar já, começou a organizar as coisas com a minha mãe lá naquele ambiente. E eu disse assim, e um dia eles foram e eu acordei quase de madrugada, assim, e Deus me chamando para orar. Eu disse: ai, Deus, estava com sono, né? Eu lembro que eu acordei assim, eu disse: ai, Senhor, abençoa a viagem do pai, né? Cuida deles e tal. E naquele dia veio a notícia, mas um culto antes, eu lembro que meu pai e quem estiver assistindo, que estava nesse culto, muitas pessoas que eu conheço estavam nesse culto, vão lembrar disso. Ele falou assim naquele culto: gente, hoje, ele estava dando a palavra introdutória, ele disse: hoje, se eu vou, sou a pessoa mais realizada do mundo. Porque tá aqui a minha filha, eu estava no coral da igreja, assim, tá aqui a minha filha me seguindo e tá aqui minha esposa, que vivem esse propósito comigo e tal. E eu lembro que eu entrei no carro, gente, diante de Deus, a minha mãe sabe. Entrei no carro e disse: meu Deus, eu tô me sentindo abandonada, porque pareceu que ele deu um discurso me abandonando. E ele disse: não, filho, o pai sempre vai estar aqui, enfim. E no outro dia ele veio falecer. Eu entendi, assim, de Deus que eu achava que sozinha, sem meu pai, eu não conseguiria nada, né? Mas um legado, ele é levado pro resto da nossa vida. Então, hoje eu tenho a segurança de um legado que ele me deixou, sabe? Mas hoje ele está descansando
logo vamos estar juntos novamente. Ah, que lindo, né? Mas a tua história, né, eu já sabia e por isso que eu toquei nesse assunto também, porque é algo que se identifica demais com muitas pessoas que não têm pai, que passam por essa mesma situação, por devidas formas, né? Tu perdeu teu pai de uma forma trágica, mas muita gente que não tem o pai, não tem alguém ali, não, né? Pai presente, Não né? tem o pai presente, o pai não abandonou, o pai não Daqui a tá pouco tá ali. vivendo um luto e não sabe como... Exatamente, tá vivendo aquela situação difícil, não sabe como. E vocês aqui já trazendo, hoje tu trouxe, pra mim foi a forma que tu conseguiu trazer assim, como curada realmente daquilo e de uma forma assim, é o legado do meu pai. Cumpriu o que ele tinha que fazer aqui, Deus sabia de tudo, Deus sabia do propósito que ele tinha pra tua vida, né? Mas foi um processo também, né? Vale Isso aí. colocar isso, Bora que foi lá. um processo também. Porque as pessoas olham hoje e pensam, nossa, né? E desde que meu pai faleceu, eu já tive o entendimento que era algo do Senhor, mas eu sempre perguntava pra Deus, mas pra que aconteceu isso na minha vida, né? Eu queria entender. E Deus me respondeu em diversas formas, sabe? Então, não é errado eu sentir saudade, não é errado sentir falta. Isso a gente vai viver a vida, porque não é assim, né? Tu não tem mais ali do teu lado, materialmente, fisicamente falando, a pessoa em que tu mais amava no mundo. Mas é um processo contínuo, sabe? É sempre entender que A tua identidade em Deus, né? Entender que tu é filho, tu não deixou de ser filho. E existe um pai que era ainda melhor do que o meu. Quero ser ativa, toda a minha devoção ao Senhor, eu consigo passar pelos processos mais leves. Porque a palavra diz, né? No mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque o Senhor, Jesus, venceu o mundo, para que nós tivéssemos esse bom ânimo, sabe? Então, assim, é um processo contínuo, existe a saudade, eu lido com a saudade, mas de uma forma muito leve, porque em Deus a gente tem a certeza de uma vida eterna, a certeza de que um dia vamos estar juntos novamente. Então, o luto, eu penso hoje, eu não sei como é que é viver um luto sem ter Jesus. Eu acho que eu jamais conseguiria. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque esse é meu fundamento, né? Pode vir o vento, pode vir o dia mal, eu tô firmada em Jesus. Então, viver o luto é um processo, mas saber que o Espírito Santo de Deus está ali, que o teu pai, a tua paternidade, o Senhor tá ali te cuidando e te ajudando durante esse tempo, é o essencial, né, para um luto. Bah. Gente, esse barulho aí é da chuva, tá? Vocês estão escutando aqui, começou a chover aqui um temporalzinho, mas acredito que a gente vai conseguir dar uma filtrada, mas se tiver um barulho assim, é chuvinha boa. Mas tu fala, né, Yasmin, do teu pai, fala dessa questão, e eu falando aqui agora um pouquinho também, né, tu fala, não sei como que é para alguém que não tem uma convicção em Deus, uma convicção em Jesus Cristo, que acredito que é a convicção de vocês, passar por esse luto, né? Então, falando aqui um pouquinho como um meio psicólogo, que a gente já estudou um pouco sobre o luto, que tu trouxe muito bem aqui, a importância de viver o luto. Sim. A importância de sentir aquela dor, a saudade, ela vai existir para sempre. Tu não tem que buscar não sentir saudade, mas tu tem que buscar aprender a lidar com a saudade. Aprender a lidar com aquela dor. Júnior, mas é muito forte. É muito forte. E eles encontraram esse refúgio, né? A fé, ela é muito importante nesse aspecto aí, né? Psicologia sendo um pouquinho mais racional, mas a fé, a espiritualidade, ela tá ligada à psicologia também. E essa fé de vocês, essa fé da Yasmin, essa fé do Carloto em reconstruir, de fazer, ressignificar, é algo completamente significativo que a gente pode olhar e abordar e aprender muito sobre isso. Quando o Carloto falou ali, meus pais, poxa, teve que ter fé para viver alguma coisa diferente, teve que ter uma esperança, e essa esperança tu buscou na Bíblia. Eu acho que, como Yasmin, ela vive um luto, mas as mensagens que Jesus ele pregou enquanto ele estava aqui eram mensagens de esperança. Então, ela crê nessa mensagem de esperança. Na transformação, na mudança, eu estava de fato crendo que Jesus ele poderia transformar e restaurar tudo por completo. E a nossa fé, nós pensamos que é fé por fé, mas nós como cristão, nós entendemos que a nossa fé é pautada em evidências. Nós temos uma fé, mas essa fé é pautada em evidências. Existe uma evidência por detrás da nossa fé. Existe uma evidência por detrás desse Jesus, desse Messias que veio, sabe? Então, quando nós começamos a viver, tem coisas que excedem o nosso entendimento, né? Mas na minha cabeça é simples. Eu tinha certos resultados. Eu comecei a buscar
outros caminhos. Quais eram esses caminhos? Na escritura, na oração. Comecei a exercer a minha fé. Eu estava fazendo um exercício, minha fé estava aumentando. Eu comecei a colher coisas diferentes. Não tem como dizer que isso não existe, que isso de fato não aconteça. Obviamente, às vezes é difícil de nós materializarmos para as pessoas entenderem. Sim. Mas se essa pessoa que daqui a pouco não entende, é até um motivo daqui a pouco para nós trazermos isso em uma pauta daqui a pouco mais específica, sabe? Num outro dia, de nós conversarmos sobre isso, de nós até indicar para as pessoas, para elas buscarem até num pedido genuíno em oração. Converse com Deus de forma genuína, de forma simples, para entender essa questão da esperança, a questão de como que nós podemos viver algumas coisas e, de fato, acontecer transformações por completo. Minha vida era de uma forma, agora ela é de outra. Do nada, sabe? Não é do nada. É em Deus. É Deus que pode, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que restaura. Então, eu sempre digo isso. A nossa fé, a minha fé, ela é muito pautada em evidências. Evidências históricas, sabe? E eu gosto de trazer isso porque transformou minha vida, sabe? Transformou por completo. Essa fé transformou por completo. As mensagens de Jesus me transformaram por completo. O luto que a Yasmin está passando, ou que ela passou, não foi fácil, não é fácil, tem dias que é difícil. Mas a esperança que ela tem nas mensagens de Jesus, nas palavras de Jesus, que um dia todos nós estaremos todos juntos. Isso é uma esperança. É uma esperança. Mas olhando para a história de vocês agora, né, nessa união de vocês, a gente vê que Yasmin, ela veio de um lar diferente do teu. Perfeito. Tá? Tinha Jesus ali, né, em ambos os lares, tinha o mover de Deus, mas a interpretação que a Yasmin tinha, quando ela era adolescente, criança, ela queria morrer para ir pro céu. Sim. Tu via tua mãe orando, fazendo, acontecendo, mas teu pai chegando bêbado em casa, teu pai drogado em casa. Às vezes a tua interpretação era o quê? Isso. Que Jesus é esse, que Deus é esse. Perfeito. Né? Não era a busca que Yasmin tinha, tipo, eu quero morar no céu. Tu não. Questionando Deus. Tu Poxa, sabe, Deus. nós como, enfim, digamos que todos nós não conhecemos ainda a mensagem de Deus, ou não conhecemos a Bíblia tão profundamente. E nós acabamos definindo Deus através das nossas experiências. Mas Deus, ele é tão grande que ele não cabe somente na nossa bolha. Ele não cabe somente no meu pensamento. Então, de fato, eu pensava que Deus, ele não era um Deus Pai. Não tinha como eu transferir e Deus ser um Deus Pai. Só que Jesus fala para todos nós, né? Quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Então, Deus, ele é Pai. E não é somente Pai de Jesus. É Pai de todos nós. Mas como eu vou transferir a minha experiência com o Pai terreno para um Deus celestial? Porque eu sou limitado. Então, se eu conheço meu Pai desta forma, eu penso, pô, Deus, ele é dessa forma. Só que quando eu fui conhecendo as características, as faces de Deus, eu vi que Deus, ele era muito maior da minha experiência. Então, por exemplo, quando que eu descobri que o casamento poderia ser saudável? Eu joguei futebol durante 7 anos, né, em clube, e eu tinha que dormir na casa de meus amigos. E eu ia na casa desses meus amigos e eu via que a família jantava na mesa. Eu falava, mas isso não acontece lá em casa. Então, será que eu sou diferente? Será que só eu sou diferente? Porque eu comecei a enxergar algo, parece loucura, mas foi depois de adolescente, que eu enxerguei uma nova forma de uma família. Porque até então eu achei que a verdadeira e única era a minha. Eu achei que todas eram daquele jeito, eu não conhecia outra. Tá entendendo? Então, quando eu fui e dormi na casa de um amigo meu, eu via a família dele confraternizando. Eu falava assim, não, mas essa família daqui a pouco é legal de eu ter. E aí, como que eu vou buscar isso? Passei por alguns processos. Sabia que Deus estava lá. Por mais que eu estava afastado, eu ainda tinha aquele temor, sabe? Sempre temia Deus. Não era... Hoje eu entendo que o temor é diferente do medo, né? Mas eu temia Deus. E aí eu comecei a buscar. Senhor, se for de fato... Daí logo que eu conheci a Yasmin, né? Se for de fato para que nós venhamos ter um casamento que seja diferente daquilo que eu vivi até hoje. Da mesma forma que eu precisei que ele me apresentasse como um Deus Pai de uma forma diferente da que eu conhecia. Então, eu acho que Deus, ele é muito maior do que de fato todos nós que estamos assistindo aqui, né, vendo. Ele é muito maior daquilo que tu pensa, daquilo que tu conhece. Ele excede todo o nosso entendimento. Basta nós querermos acessar isso.
A Yasmin, desde a adolescência, desde a infância dela, ela acessava algo de Deus que eu não acessava. Mas não é por isso que Deus deixou de ser do tamanho que ele é. Mesmo porque é minha limitação. Então, isso é um fato. Existia Deus, mas eu não exercitava minha fé. Existia Deus, mas eu não falava com ele diariamente. Existia Deus, mas eu transferia para ele a minha relação terrena com meu pai, como se fosse uma relação celestial com Deus Pai que está no céu. E a Yasmin não. Ela já conseguiu fazer isso de forma desde menor, desde pequena. Então, ela teve mais experiências do que eu na adolescência. Então, ela pôde conhecer muito mais esse Deus, apesar de ele sempre estar na minha casa. Mas eu não conseguia exercitar isso. Sim. Mas quando tu traz ali, que, cara, pro público, pra galera que tá vivendo isso hoje, tem pessoas que vão estar nos assistindo que estão vivendo isso hoje, entendeu? Sim. Poxa, o pai chega em casa bêbado, a mãe chega em casa drogada, não tem pai, não tem mãe. É difícil, mano, tu acreditar, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me guarda, entendeu? Porque é uma dor, é uma superação. E tu trouxe evidências, daí tipo assim, a evidência, tu tá vendo todo dia uma desgraceira, tu tá vendo todo dia uma briga, tu tá vendo todo dia discussão, sabe? Então, pra galera hoje, que tá vivendo aquilo ali, é difícil. É difícil, né? E a gente vê, e agora tu trouxe ali o ponto pra mim, que é essencial, que quando tu teve uma visão, um sonho, um desejo, quando trocou o ambiente, teve um contato, Sair da minha bolha. tu teve aquele contato ali, né, uma esperança daí, né, que Exato. foi te apresentado que, isso que tá acontecendo não é isso que Deus queria que acontecesse, né? Não era o plano original Não dele. era, não era. O plano original de Deus é, de fato, a família, mas famílias saudáveis. Famílias né? saudáveis, exatamente. Eu acredito Nós muito nisso. vivemos num país hoje muito polarizado, né? Ou tu é de um lado, ou tu é do outro. E às vezes as nossas experiências, elas têm que caber desses lados. Eu penso dessa forma. Então eu tô desse lado aqui. Não, mas eu acho que esse lado aqui, sabe, eu consigo. Então, quando eu troquei o ambiente, por isso que eu creio demais na metanoia, na transformação de mente que a Bíblia, ela tem de fato a condição de nos dar. A Bíblia, eu tenho plena convicção, porque ela fala sobre isso. Ela pode gerar uma metanoia dentro de nós. Imagina algo que tem o poder de transformar totalmente aquilo que tu pensava que era uma verdade para ti em algo diferente. Obviamente, as pessoas que estão passando por isso, o que eu posso dizer para elas hoje? Esse deserto, ele não te define. A minha mãe orou pelo meu pai 20 anos. Muitas vezes, muitas mães, ou enfim, mulheres, ou enfim, até homens daqui a pouco, se fosse uma relação diferente, né, da mulher daqui a pouco ser dependente químico, infelizmente não tem força ou às vezes não querem pagar o preço. Porque o preço do processo, ele às vezes custa. Vai custar algo. Pode ser que custe muito, mas algo vai custar. Se eu estou focando somente no problema e esqueço de focar naquilo que pode gerar transformação, muitas pessoas deixam de viver uma vida saudável. Por exemplo, minha mãe focou porque ela acreditava que Deus poderia transformar a vida do meu pai e transformar a vida da minha família. Hoje nós colhemos frutos, mas eu lembro dos 20 anos de deserto. Não foi fácil. Foi difícil. Foi difícil todos os dias, daqui a pouco eu não podia levar um amigo meu pra dormir lá em casa. Não sabia como é que meu pai chegaria. Então, imagina eu nessa situação, alguém me falando isso. Mas, Carloto, Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus que ele pode transformar tudo. Naquela época, na minha cabeça, eu acreditava, mas eu não exercitava isso. Eu não buscava isso. Eu não orava de forma intencional sobre isso. Então, por misericórdia, também nós temos que entender a misericórdia de Deus, temos que ver que esse deserto, que no caso eu passei, ou que daqui a pouco muitas pessoas estão passando, não vai definir o teu futuro. É só um processo. Tu vai vencer isso, sabe? Tu vai passar por esse processo. Tu vai passar pelo processo da dor do luto. Tu vai passar pelo processo, talvez, de uma família desequilibrada, desestruturada. Talvez teus pais, infelizmente, se não houver uma mudança, não vão viver coisas diferentes. Mas tu pode escolher viver diferente. Tu pode escolher viver, ter uma família, ter um lar saudável, ter uma casa, ter filhos que vão olhar pra ti e vão falar assim, eu quero ser que nem meu pai. Hoje, eu falo meu pai, hoje eu sou feliz, eu tenho satisfação em ti. Mas na adolescência, não. Mas Deus foi lá e transformou. Então, é processo. Processo não define o que a gente vai viver no futuro.
Nós temos que viver o processo. Só que o processo às vezes é doloroso, mas aproveitar e tirar tudo. Eu sempre tenho para mim uma frase assim, ó, o que eu posso aprender, por mais doloroso que seja o processo, aprender e tirar como lição. Passei por uma lesão recentemente, o que eu posso aprender com isso? Passei por esse processo de dificuldade dos meus pais, o que eu posso aprender com isso para não fazer no meu casamento? Então eu não repito os mesmos erros que meu pai no meu casamento. Entende? Então é sobre isso. É um processo. Eu sei que tá muitas vezes difícil, eu sei que a gente às vezes quer jogar tudo pro alto, quem tá passando por essa situação. Mas é somente um processo. Não define o teu futuro. Bah, história impactante, né? História de fé mesmo, porque a gente vê hoje, infelizmente, que muitas pessoas, muitas famílias não conseguem passar e sair desse deserto, né? E ao longo do processo existe algo que é muito importante, né? Tu ter alguém que tu possa confiar, tu possa se aconselhar, tu possa conversar. Porque o alemão, tu não tinha isso, né? Alguém que fosse te instruir na palavra, assim, que, eu vou chegar nessa pessoa, essa pessoa eu confio, sabe? Então hoje, a gente vive uma cultura hoje em que a nossa vida ela é literalmente pro reino de Deus. Então, muitas vezes, a gente vai deixar de sair, fazer alguma coisa que a gente quer, né? Que é uma renúncia, né? Tu fazer isso, deixar de sair, deixar de fazer alguma coisa que tu quer, mas é por algo muito maior, que é sentar com alguém e ouvir a pessoa, sabe? Então, eu tô vivendo isso, eu vivo esse processo, mas eu tenho vergonha de contar pra alguém, sabe? Eu tenho vergonha de chegar até alguém e abrir isso. Existem pessoas, e eu nos ofereço nesse momento, né? Que vocês vão chegar, vão chamar, e depois, né, nosso Instagram vai estar à disposição, chamar, conversar, e a gente vai viver esse processo junto de ti, e a gente vai te mostrar, né, quais os caminhos que deve ser percorrido durante esse tempo. Porque não é que tu esteja sozinho, o Espírito Santo de Deus está ali, mas o Espírito Santo de Deus, ele usa pessoas, né, para conseguir fazer com que nós venhamos entender a circunstância. Eu vivi um luto, eu vivi um processo, eu tive o Espírito Santo, que é o Consolador, que é quem me consola até hoje, mas eu também tive pessoas que me abraçaram, sabe? Que me direcionaram, que me mostraram, Yasmin, existe uma história aqui na Bíblia, Jó, ele era um homem íntegro, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a visão dele em Deus, o foco dele em Deus. Então, existe alguém que vai te direcionar, vai te cuidar, mas precisa, né, partir de ti abrir também teu coração, porque eu sei que não é fácil. Eu e o Alemão, a gente cuida de pessoas onde a gente, quando a pessoa vem me contar alguma coisa, eu sempre faço uma oração antes. Eu digo, Deus, o que for falado aqui vai ficar aqui, que o Senhor venha cobrar de mim se eu expor isso, sabe? Porque a pessoa realmente venha confiar e venha saber que nós estamos aqui para servir a Deus, e servimos a Deus amando as pessoas, ouvindo e direcionando elas na palavra de Deus. Então, eu vivo esse processo, nunca consegui abrir para ninguém. Nós nos colocamos à disposição para ouvir, né? E caminhar ao teu lado durante esse processo, que isso é muito importante, né? Ter alguém ali que tá orando por ti, que tá te cuidando, que tá passando o processo junto contigo, vivendo aquela dor ali contigo, sabendo que vai vir o dia da vitória, né? Da recompensa. Mas isso que tu traz aí também é uma responsabilidade, né? Você que tá nos assistindo aí, você falaria isso aí agora, pode me chamar a hora que quiser que eu quero te ajudar a passar por isso, não é qualquer pessoa que se abriria a esse nível para tentar ajudar, compartilhar e trazer a esperança. E é por isso que a palavra que a gente vive, né, Mateus 6,33 diz assim, busca primeiro o reino e as outras coisas vão ser acrescentadas. Hoje tem um dia da semana ali que é um dia que eu não trabalho, que a gente atende as pessoas da nossa célula, né, a gente cuida dessas pessoas. Por quê? Porque isso é buscar o reino. Não existe reino sem amor, né? O viver o evangelho é tu abdicar de coisas que, às vezes, pra ti é importante, pra realmente cuidar das pessoas. Porque é isso que eu vou apresentar pra Jesus, sabe? Quando eu chegar diante de Deus, eu vou apresentar também isso. Vou apresentar a minha reverência, a minha devoção, né? A minha obediência a Deus, o meu sujeitar a Deus. E dentro disso, faz parte amar e cuidar das pessoas. Então, isso é uma cultura que a gente vive hoje, eu e o Alemão, né? A nossa vida, ela é pra isso, né? Pra cuidar, pra amar as pessoas. Não, e é legal daí, na verdade, a bagagem que vocês têm pra trazer. E aí tu consegue ressignificar muito mais as coisas, né? Porque quando tu tem a experiência, que é o motivo até que eu trouxe vocês aqui, beleza, acho que a galera, grande parte, sabe como é que funciona o relacionamento cristão, entendeu? Tipo assim, como é que é? Tem que transar só depois do casamento? Como é que funciona? Que a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas... E a experiência, e viver isso aí no dia a dia? Que tá escrito lá que tem que fazer, mas viver isso no dia a dia, como é que é? Sabe? Então essa experiência que vocês tiveram já da vida de vocês, que foram construídas, e para hoje ter
essa autoridade para ajudar as pessoas é algo, né, de ressignificância mesmo. A Bíblia fala, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde de fato nós vivemos as nossas maiores dores e dificuldades, quando nós nos tornamos curados, nós temos a possibilidade de curar outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Então, as experiências, é por isso que eu falo, toda experiência que eu passo, por mais difícil que ela seja, dolorosa, o meu pensamento é o que eu posso aprender, o que eu posso tirar de lição com isso, para que num futuro eu possa estar ajudando. Exemplificando, nós vamos falar sobre relacionamento cristão. Relacionamento cristão. Nós vivemos isso. Eu aprendi com isso. E olha como Deus, ele nos dá um propósito. Eu jamais, quando eu estava vivendo, imaginei que eu estaria falando sobre isso. Mas hoje eu tenho a oportunidade de falar e ajudar outras pessoas. E é assim que é o corpo de Cristo. É um ajudando o outro. Tá, vamos entrar agora, então, no relacionamento cristão, tá? Primeiro eu quero saber como é que vocês conheceram, como é que foi, se estava todo mundo alinhado. Eu tá? Se tava todo mundo alinhado a hora que quando se conheceram. Como é que foi essa aproximação? Teve oração, não teve? Teve conselho, não teve? Ah, vai ser assim, não vai? Tá, vamos tentar trazer isso aí para deixar mais exemplificado possível e simplificado também, né? Sim. Pra galera entender. É comigo? Tô com vergonha de contar a história. Mas Mas eu vou te interromper. Na verdade, eu tinha um espaço que eu vendia produtos naturais no centro e a Yasmin foi ali comprar um produto um dia. E aí nós nos conhecemos Uma amiga minha me levou, né, pra almoçar ali. pra almoçar e tal. E eu tinha saído de um relacionamento recentemente. E aí, enfim, nós simplesmente nos conhecemos, mas eu acho que eu fui ver o Instagram dela, né? Pensei, pá, Não, dá uma stalkeadinha, né? não? Tá aí, né? Tá aí. E aí eu não era da igreja. Eu tava, sei lá, anos afastado da Tava igreja. desviado, tava É, fora dos totalmente. caminhos. Eu Fora pensei, dos pô, caminhos. apareceu algo novo, por que não ir atrás, né? É, Deus jogando a isca. Aí, enfim, passou esse período ali, cara, e foi muito rápido, nosso relacionamento foi muito rápido. As coisas aconteceram muito rápidas, sabe? Por isso que eu falo que quando vem uma certeza de Deus, cara, quando tu tem um encontro de fato com Deus, não tem como dizer que não é de Deus. Ah, mas daí tu não tem lutas ou batalhas? Tem, mas quando ele tá junto contigo é muito mais fácil tu viver tudo isso, né? Tu passar por todas elas. Então eu tinha esse espaço, a Yasmin foi lá, aí ela foi indo durante uns 4 meses, porque foi de agosto até o final do ano de 2018. Foi por isso que eu falei que foi mais ou menos quando eu tive um encontro com Deus ali, daquele quase acidente, que foi no dia 31 pra virada do ano, né? De 18 pra 19. E aquele dia eu falei assim, pai, eu quero ir na igreja. Eu quero ir na igreja. E aí nós fomos numa igreja lá na praia. Tá, peraí. Passei rápido? passou Claro. muito rápido. Vamos Tem dar uma muita- segurada. Tem muita Vamos, água pra rolar. Vamos voltar umas casinhas É primeiro. Beleza, tu conheceu ela lá, ela foi lá na lojinha, daí tu deu uma stalkeada, tu já começou a seguir, tu já curtiu uma foto, tu mandou um... O Não, a que Yasmin, que tu fez? a Yasmin não dava abertura. Tá, Mas- mas tu começou a seguir ela no Instagram? O que tu Uma fez? mulher Acho que sim. séria, uma mulher Acho que séria, né? Provavelmente segui no Não, ele Instagram. me seguiu no Mas é que, Instagram. na verdade, é o seguinte, né? O que eu fiz com ela, assim, foi mais ou menos as mesmas abordagens que eu fazia sempre, né? Tá, mas quais são as Mas é abordagens que que fazia aí sempre? A gente eu não não- sabe, eu só não que sei. não, Só que daí eu notei que ela era uma pessoa diferente pela bio do Instagram, que dizia que ela era cristã. É, mas não vai nessa aí que tem Não. várias bio. Tem várias bio que tu vai olhar Não. e daí tu vai conhecer. Não. Mas Ai, é tá al- brincadeira. Não, é algo que- mas deixa eu... Algo que me chamou atenção. Ah. Tá, Algo que me beleza. chamou atenção. Não, daí eu comecei a ser cliente dele, né? E daí essa minha amiga começou, né? E pior que eu não me relaciono com clientes, né? Não me relacionava com clientes. Ele era A ético. gente viu. Ô, Julinho, tu vê, né? Toda regra tem sua exceção, né? É isso aí. Ela Não. foi exceção, né? Daí teve a Copa Unicinos. Eu era cliente dele, mas teve a Copa Unicinos. E na Copa Unicinos ele foi, porque os amigos dele jogavam, e tava eu lá na Unicinos, né? E ali a gente ficou uma tarde que a gente conversou mais. Faltou água no chimarrão e tu foi encher lá na... Tá, mas aí lá- você já tá um... Não. Não. A gente era Eu- amiga, eu era cliente Se dele. viram lá daí. Eu era cliente Nos dele e ele vimos foi lá. na Copa Unicinos. Tá, se viram com lá os na amigos. Caponicino. Só que nisso a gente tava olhando o jogo ali no complexo e aí faltou água do chimarrão. Isso. aí. Daí eu fui Foi a servir deixa, do né? chimarrão. Botei água do chimarrão na grama. Falei, bah, consegue... Acabou. Acabou agora. Não, daí eu fui lá, ali a gente ficou conversando um pouquinho mais, né?
Mas daí a gente virou amigo, Isso. na real. E daí, continuei sendo cliente dele, e daí ele foi pra praia, tava perto ali, né? Eu tava em Mariluz e tava em Xangri-Lá. Acho que é isso. E daí ele me mandou uma mensagem, tu não quer vir tomar um chimarrão, não sei o que. E eu ia aí visitar uma amiga da faculdade, a Jojo. Uhum. E daí eu ia visitar a Jojo. E disse, não, vou passar ali antes, que a Jojo não me respondia, eu tava indo pra Xangri-Lá. Fiquei conversando com ele, daí ele falou do relacionamento dele, eu até disse pra ele, mas, né, se tu gosta da pessoa ainda, você pode voltar e tal, porque eu realmente não imaginava ter alguma coisa. E dali eu pensei, esse guri tá meio afim de mim, né? Tá me Eu não era tentando. muito boa, entendeu? Se viesse se declarar pra mim, eu já me enfiava num buraco, né? A Yasmin, ela era o Juninho Play. Pô, a Yasmin melhorou bastante, né? Ela fala assim, A ela fala assim. Yasmin melhorou bastante. Agora começou a acabar. Nossa. Ela era, sabe, um mapazinho, né? Ela não usava bolsa, usava mochila. E a chuteira sempre pendurada. É isso aí. Eu gostava de futebol e tal. Gosto ainda. Mas, eu ficava nervosa com esses negócios de relacionamento. Daí, no fim, a gente começou a conversar, e daí a gente saiu aquele dia, e daí ele não estava transformado ainda, ele estava no mundo. E era o ano novo, Tá né? no mundo, o pessoal que não sabe, ele não tava na igreja. É, Ele tava ali. no mundão. É. Não, daí de noite ele ia sair, né, que era ano novo e tal, eu disse, ele ia numa festa lá. E daí eu fui com meu amigo no complexo ali, que tem aquela parte fora, esse meu amigo também é da igreja, o Mike. Eu e o Mike conversando e tal. Daí eu falei pra ele, tem um guri que eu acho que tá afim de mim, Mike, não sei o quê. Ele é da igreja, deu não sei o quê. Daqui a pouco... Eu não sabia que tu ia falar essa parte. Eu não sabia que eram esses detalhes. Assim. Daí daqui a pouco o alemão tá saindo dessa festa e disse, Mike, aquele guri lá que eu te falei que eu acho que tá afim de mim. Isso e o Mike conversando, daqui a pouco deu um tempo, o Mike me olhou. Eu acho que ele não tá muito afim de ti, não. E nisso eu olhei, ele tava com uma menina, né? E eu, meu Deus do Puxa céu, que vida. mundano, né? Que mundano, que Mas desviado. enfim, eu não queria nada com o alemão, eu era amiga dele mesmo. Daí aquele fim de semana ele foi lá pra casa, e ele chegou lá em casa, e minha mãe olhou ele assim, e minha mãe, meio criteriosa, né? Uhum. Pra provar, olhou pra ele e disse, meu genro. E os papos da minha mãe, né? Meu genro. Não aguentava mais Yasmin, a mãe dela, acho. Uhum. Não, mas ela era boa, Olha, isso né, é irmão? possível, é possível. É possível. Tá bom assim, vai. Não, e daí, naquele fim, dele chegou, ficou o fim de semana lá em casa na praia, mas como muito amigo, assim, e eu ia na igreja, e ele quis ir na igreja com os nossos amigos lá de Tramandaí. Chegou na igreja, foi diferente, daí ele entrou no carro, a gente conversando, ele começou com uns papos pra mim, né? Tu é diferente, não sei o quê. Nisso eu já não respondi mais ele, mas nem falei com ele mais, né? E daí... É especial. Veio com esse papinho. E ficou aquele fim de semana e tal, daí domingo ele veio se declarar pra mim. Eu olhei pra ele e disse, meu, nem me olha. Nem me... Começou a falar, eu disse, nem me olha. Eu já tava assim, quase me enfiando pra fora do carro. Daí eu fiquei apavorada, né? Disse, mas será, né? Que o cara, né, não vive o mesmo que eu e tal. Mas ele tava retornando, né, a viver isso. E daí, ali, ele foi na igreja aquele dia. Eu já vi que ele começou a mudar muito, assim, até a forma dele falar, enfim. Comecei a ver um processo de Deus na vida dele mesmo. E daí, que dia que foi que a gente começou? Depois do dia 15 de janeiro. Porque tu ia fazer uma viagem pra Bahia. Isso. Tá, mas como é que tá? Vocês ficaram? Daí a gente ficou com... Não. Não ficamos. Sou crente, né, Júnior? Teve que, ficar só depois de namorar. Não me vem querer ficar. Primeiro namorar. Tá, namoraram, primeiro namoraram, depois Porque ficaram. acho que no dia que tu foi... Daí nós estávamos, tipo assim, conversando muito Conversando. de forma bem aberta sobre, vamos namorar, não, sabe? Tipo, Uhum. não. Cara, foi Foi muito rápido. como assim, eu queria fazer algo bem diferente do que era. E aí, tipo, não fiquei de charminho. Falei o que de fato que eu tava. Chegou lá e largou as cartas Já na tinha- mesa. Ó, já isso, isso, tinha uma isso. pessoa diferente enfim, por isso que eu falo do meu mundo, né? Diferente do que eu Uhum. conheço até agora. Tu é diferente. E daí eu falei, acho que a gente poderia namorar, tá junto, vamos ver, vamos orar a respeito disso. Aí nesse processo que a gente tava conversando, nós estávamos orando. Mas o interessante disso é que Yasmin, ela estava orando, e eu, cara, eu não tinha essa intencionalidade, tu entende? Eu pedia pra Deus, Senhor, se é pra ser, que seja. Mas tu entende que eu não tinha, de fato, esse... Cara, não sabia orar. Sim. Tá entendendo? Eu falava com Deus, conversava. O que de fato hoje eu sei que é o que tem que ser feito. Mas naquela época, tá entendendo? Eu não sabia falar com Deus.
Hoje eu falo, pá, falar com Deus é uma conversa, é uma oração. Mas naquela época eu não entendia, não sabia. Então, orávamos juntos, eu falava com Deus sobre isso, e aí, nesse período, eu acho que de, cara, 15 para 20 dias, foi rápido, entendeu? 15 para 20 dias. E aí começamos a namorar, e eu acho que foi, não sei exatamente a data, entendeu? Porque ela fez uma viagem pra Bahia que já estava programada. Eu sei que daí, tipo assim, talvez nós estávamos juntos, e aí eu sei que o carro dela ficou comigo, porque eu ia ter que mandar arrumar no mecânico, e depois eu busquei ela no aeroporto, depois de uma semana. Então, tipo assim, durante a Bahia, nós ficamos conversando bastante. Então, Eu acho que até a gente tinha começado a namorar na semana Oi? que eu fui pra Bahia. É? É. Não, Então vocês não tiveram, só te interrompendo ali, só pra Pode ir? pegar, né? Não tem aquela fase de ficar, vamos ficar, meu ficante, não existe isso, Não. né? Eu sempre. Tu- Meio radical, né, gente? Ou tu é ou tu não é. Não, eu Não, é, pensava tipo assim, eu não vou assim- ficar ficando, né? E daí, tipo assim, ele já tem essa cultura dele que pra ele é comum. Então daqui a pouco eu fico com ele, deu, sai fora, ponto final, e entendeu? tipo assim, ó, também pro pessoal que tá ouvindo, essa é a nossa história. É. Nós, desde o início, pra mim, eu queria viver princípios bíblicos, né? Princípios cristãos. Mas não é a única forma, não é o único formato. Os valores, eu creio que tem que permanecer, que nós vamos falar sobre isso. Mas daqui a pouco vai ter um casal cristão que, pô, se beijaram e ficaram, sei lá, 10, 20, 30 dias orando. Tá entendendo? Daqui a pouco acontece e também, enfim, não foi o que nós fizemos. Sim. Nós entendemos e nós acreditamos, e é por isso que nós fizemos, porque nós acreditamos de verdade. Que primeiro nós tínhamos que saber se de fato era para ser, a partir do momento que a gente começou a namorar, e daí nós demos o primeiro beijo. Esquisito, né? Mas é a nossa verdade. É que, na verdade, foge da realidade, né, que a gente vive hoje, né? Ah, beleza. Como é que as pessoas têm o hábito de se conhecer hoje? Uma festa ou num lugar, vão lá, se conheceram, ficaram primeiro, houve uma meia dúzia de conversas ali, ficamos, e daí né, vamos ver o que vai dar agora, entendeu? Uhum. E depois, ir lá na frente, vai pensar em namorar, em assumir um relacionamento, pela essa questão de, tipo assim, será que é ou não é? Aquela dúvida, né? É que daí eu já estava me inserindo, né, num meio cristão, na igreja. Porque, por exemplo, assim, ó, eu e Yasmin, nós não fomos pra festa. Nós íamos pra igreja. Então, dentro da igreja, tu te alimentava com aquilo que era a visão bíblica. Então, para mim, no meu coração, eu lembrava daquilo que eu vivia, porque eu nasci num lar cristão, mas eu não exerci durante a minha adolescência. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu lembrava daquilo. Então começou a fazer muito sentido, sabe? Começou a encaixar as coisas. Falei, pô, se eu amo ela, se eu gosto dela e do jeito dela é assim, eu vou ficar da forma como ela deseja e nós vamos passar por isso até que a gente venha colher esses frutos, o benefício de um relacionamento cristão. Mas um relacionamento tem... Tu ama uma pessoa? Pai, eu amo uma pessoa. Quer ficar com ela? Eu quero ficar com ela. Então, essas pequenas coisas se tornam em nada, sabe? Esses pequenos, isso não pode. Isso não deve fazer. Isso não convém. Se eu amo a pessoa, se eu vou passar por isso... Tá, e você já tinha esses exemplos, né? Tô tentando entrar, assim, pra Aham. mim aprender e acredito que as pessoas vão Sim. tirar as dúvidas, tá? Beleza. Ficou de 20 dias ali, vocês conversando, um período assim. Mas tu já tinha amor em si ou tu tinha uma escolha? Tipo assim, mano, essa é uma mulher que vale a pena eu insistir, que ela tem as características que eu acho legal, e é por isso que eu vou namorar com ela? Ou porque tu viu assim e sentiu alguma atração, outra coisa, entendeu? Eu sabia que a Yasmin ela era totalmente diferente das mulheres que eu conheci. Totalmente diferente. E hoje eu vejo, eu amo mais ela hoje do que no início. Mas essa deve ser a nossa vida como cristão. Nós precisamos amar mais na atualidade do que no passado. Não é o primeiro amor, tô apaixonado. E depois Ok. acaba. E depois acaba. Isso existe. Mas eu preciso amar ela. Então hoje eu vejo que eu amava mais ela, que eu amo mais ela hoje do que eu amei no nosso primeiro mês de namoro, talvez. E onde eu vi que ela é diferente, pra exemplificar, porque eu conto a minha história, né? Não... Eu lembro que eu cheguei da praia e fui conversar com meu primo. Cara, e meu primo ficou
louco, né? Porque, cara, tu não para de falar da Yasmin, tu... Não, meu, ela é diferente. Cara, eu fiquei, tipo assim, ó, um tempão falando. Então, eu já notava que ela era diferente. Eu já notava porque, assim, ó, tudo que eu te falei, eu tive um encontro naquele quase acidente. Então, eu queria viver algo novo. Eu pensei, pô, Deus me deu esse privilégio, ele me livrou, ele tá me dando uma mulher no qual tem os princípios que eu quero buscar a partir de agora. Então, na minha cabeça, foi se casando. Os caminhos foram se encontrando. Então, de fato, eu vejo que eu amei ela, que eu já estava começando a gostar, criando um sentimento por ela, diferente do que eu estava criando por outras pessoas, sabe? Enfim, porque eu tive experiências de outros relacionamentos. E eu comecei a, enfim, daqui a pouco comparar. Será que com ela foi igual às outras? Não, com ela é diferente. Será que com fulana foi assim? Não, com a Yasmin é diferente. Então eu já via isso dentro do meu coração surgindo, brotando. Mas eu tenho hoje plena convicção que eu amo mais ela hoje, passando mais tempo com ela, do que eu amei no início. Então já era amor, numa medida. Hoje é maior. Legal, né? É legal isso, porque é bem diferente, né, do que a gente vê hoje. No início é aquela loucura. E tá aí No início é aquela pauleira. Paixão, e meu Mas Deus, tá aí e depois... um dos presentes da santidade, tu entendeu? Depois daquela... Né? Isso não pode acontecer. Que eu fiz da minha vida? É bem diferente. Nunca vai ter isso, não. É porque também os propósitos, eu tenho pra mim que Deus, enfim, Deus ele não une pessoas, né? Deus ele une propósitos. Então, daqui a pouco, essas pessoas que aconteceram dessa forma, daqui a pouco elas não estavam de fato com os propósitos alinhados. Né? Não significa que as pessoas terminaram, elas estavam com os propósitos alinhados, mas elas terminaram. Mas aí entra um outro fator. Pode ser rotina, pode ser daqui a pouco, hoje no Brasil, falta de dinheiro é um problema no relacionamento, mas daí é outra conversa. Mas sabe uma coisa que eu acredito? Que eu acredito, assim, há muito, e vocês são prova disso, tá? Que é o quê? Passados diferentes, pessoas com passados diferentes, elas podem se encontrar. Mas elas pessoas não permanecem juntas com futuros diferentes. O que tu queria? Tu queria uma mulher que tivesse características tal, que tivesse esses princípios. Esse era o teu futuro que tu pensava. Teu passado era completamente diferente do passado da Yasmin. Sim. Se tu olhar o teu passado, o da Yasmin, completamente diferente. Questão de cuidado, questão de amor, questão de família, tudo. Perfeito. Mas o teu futuro, quando vocês se encontraram, tu tinha um passado e a Yasmin tinha outro, completamente diferente. Mas tu tinha uma visão de futuro, sim, que era exatamente igual ao que a Yasmin queria. Porque para um homem respeitar essa questão aí e querer assumir, tu tem que estar bem firmado, tu tem que estar bem alinhado naquilo que tu quer. Não naquilo que tu passou, mas naquilo que tu quer, né? E aí entra um porém, né? No início, o alemão, ele queria isso, mas até que ponto ele ia resistir a isso? Isso aí. Né? Isso aí que a gente começa... Mas aí é que tá. Se o alemão entrasse nesse relacionamento só resistindo a isso, porque era um princípio meu, eu não casaria com ele. Eu já tinha orado pra Deus assim. Eu quero ver agora onde é que tá o coração dele. Sabe? Chegou um momento ali em que ele disse assim pra mim, não vai mais dar. Vamos ter que terminar. Não tá aguentando. Por quê? Porque ele ainda não tinha... Tava blefando. Ele tava tentando, ele tava ali, ele não tinha tido o encontro dele de entender aquilo ali. Ele não tinha engolido aquela visão ainda. Mas eu só ia casar com ele a partir do momento que ele entendesse, que ele desejasse isso. E quando ele me falou aquilo, eu disse assim, então vamos terminar, né? Tchau. E ele disse assim, não, então vamos tentar mais um pouquinho. É que ele queria, né? Ele tava ali, entendeu? Vai que cola. O que aconteceu? Eu disse pra Deus, eu só vou casar com ele quando ele desejar isso. Daí teve um dia onde nós estávamos fazendo um curso de noivos, em que o professor do curso de noivos pegou um buquê, e daí tinha várias meninas, e ele é nosso padrinho. Fez uma dinâmica. Querido. E daí ele pegou e fez uma dinâmica. Um dia eu saio com a fulana e deixo minha fidelidade. Um dia eu saio com a ciclana e deixo todo meu amor. E ele representava, aquele buquê representava laços de alma que ele fazia com outras mulheres. Ele disse, hoje eu chego na Silva, ele chegou na esposa dele. Eu não tenho mais nada pra oferecer.
Porque o laço de alma, ele deixa um pouco de quem eu era em cada mulher. Tá, o que que é o laço de alma que tu fala? É que a pessoa que se relaciona sexualmente com outras pessoas, ou beijo, ou só conversa? Sexualmente. Tá, quando... Na verdade, tem laços de almas que podem Tá, ser quando... feitos. tá, então laço de alma é quando eu entrego uma pessoa sexualmente. Porque a palavra diz que tu vai se unir ao teu esposo, né? E vocês vão ser uma só carne. Tu vai se unir à sua mulher e vocês vão se tornar uma só carne. Isso é um laço de alma. Vocês são um, né? Então, isso era um laço de alma. Eu criei um laço de alma. Eu e o Alemão, a gente tem um laço de alma. Eu não preciso nem ver a circunstância, o que vai acontecer, pra eu olhar e já sei até o que o Alemão tá pensando. Isso não define somente, porque tu conhece ele. Se for pra pensar, não são tantos anos assim, sabe? Mas hoje eu conheço ele mais do que os pais dele, que criou ele. Não por quê? Porque existe um laço de alma dentro de nós, entendeu? Eu consigo sentir o que o Alemão tá sentindo. Então, é algo muito forte, assim. E isso, quando o Neia trouxe esse simbolismo, o laço de alma, o Alemão se emocionou no curso. E daí, o que foi? Foi uma experiência do Alemão. O Espírito Santo, naquele momento, ele convenceu o Alemão. Ele entrou no carro emocionado e disse, hoje, ele falou pra mim, hoje eu entendo. Mas fazia tempo que a gente já estava juntos. Só que ele ainda não tinha entendido. Daí, a partir daquele dia, eu senti como se o Espírito Santo tivesse me mostrado ali, ó, que realmente hoje ele entendeu. A partir de hoje eu posso casar com ele, entendeu? Antes dele engolir aquela visão, dele entender, dele desejar, eu não casaria com ele, porque Isso seria um tornar uma jogo desigual, verdade, né? entendeu? Tem que tornar uma verdade. Sim. Não, mas o Carloto ainda foi muito corajoso, muito guerreiro. O cara tem que ter coragem, né? Pra conseguir enfrentar isso, além de suportar a Yasmin. Eu tava doidão. Eu acho que esse foi Homem valente. esse foi o maior problema, né? Eu tava doidão. Esse foi o O maior cara problema. passar por E o esse que- ô, meu, processo. E o que eu achei é que ninguém Nossa. me falou. Ninguém me falou, né, que o mais difícil seria suportar Yasmin. Tu não me disse isso. Eu lembro quando vocês Tu não dois começaram. contou. É que, olha só o que aconteceu, tá? Eu e Yasmin, a gente era bem próximo, bem Tu não amigo. tava aqui, né? Não lembro. Tu acha que tu tava morando fora? Tu tava na Argentina, Tá. porque daí eu falei pro Alemão de ti, contei, Sim. mas eu mostrei que tu Mas a gente era bem amigão, assim, bem próximos, né? Mas eu sabia que, seguinte, eu sempre tive dentro de mim, né? Cara, olha só, no momento que a Yasmin encontrar alguém, óbvio que o meu carinho, meu amor por ela continua de irmão que a gente criou. Mas só que, cara, eu sempre me colocava no lugar do cara. Entendeu? Tipo assim, mano, se eu sou o cara, eu não vou gostar que um outro cara fica de intimidadezinha. É irmão, ele é isso, ele é aquilo. Cara, não, entendeu? Agora, um cara maduro. agora é outra pegada. Agora ela tem um cara, eu não iria gostar. Entendeu? Então, quando eu te vi, né, que se aproximou dela mesmo e eu vi que, cara, vai dar, acho que ali os dois vão engrenar. Azar. Acho que vai embora. Vai dar bom. Né? Eu acabei me afastando bastante. Sim. Bastante. E mas... tu ia ser meu padrinho no meu É. casamento, e se afastou, eu não sabia o que Não, que tava acontecendo. eu me afasto, o cara se afasta, mas por essa visão, entendeu? Tipo assim, cara, não é legal, entendeu? Eu sei que existe isso, existe esse carinho, existe esse cuidado, mas na minha visão, né? Posso estar errado? Mano, o cara ter muito contato, muita coisa, pode lá surgir uma coisinha. Eu acho que isso, se tu teve alguma coisa com a. Tipo Sim. assim, eu não vou ficar convivendo com alguém que eu tive alguma coisa, entendeu? Nesse sentido, eu já não vejo, porque o alemão ele pensa que nem eu. Sim. Tipo, o alemão tem, tipo, a Carol, né? Muito tua amiga. Então, assim, a gente uniu os nossos amigos, a gente não afastou Fico com os medo nossos quando amigos. começa a citar uns nomes assim. Não, nós unimos os nossos Sim, amigos. mas a gente não deixou de ser amigo. A gente, Não. mas só que, né? Mas tu deixou de ser meu padrinho, porque tu fez isso aí, né? Eu fui embora, né? O que mais que tu queria? Nem morava mais aqui. Nem pra falar nada. Mas enfim, gente, é isso Temos aí. algo não resolvido, eu acho. Estamos resolvendo agora. Corta. Mas vamos lá, então, seguindo o Carreto, tá? E depois que tu viu isso, no Carloto, então, dele ter essa proximidade, esse contato com Deus, ele ter entendido esse processo de, não, acho que agora ele sabe o que a gente tá falando de castidade, de santidade, de busca em Deus, né? E não ter mais esse joguinho aí de, vou terminar ou não. Daí tu decidiu casar. Vocês decidiram casar? Sim. Como é Isso. que foi? Juntos. Como é que foi isso aí? Na realidade, o curso Quanto tempo demorou isso aí? o curso de noivos, ele... A partir do momento que nós decidimos fazer, nós não pensávamos em desistir, em voltar atrás. Só que essa revelação, enfim, esse entendimento, essa verdade que, de fato, entrou no meu coração, se tornou algo que acelerou o processo. Então, talvez se essa verdade demorasse mais tempo,
talvez demoraria gente mais tempo pra nem ia nós casar, casarmos, entendeu? Mas não foi algo demorado. Nós decidimos casar logo na sequência. Aí, por exemplo, curso de noivo, digamos que foi no agosto de 19. Nós começamos a marcar o casamento pra abril de 2020. Tá, mas de quanto tempo vocês começaram a conversar e decidiram namorar depois de um mês, mais ou menos? Nós começamos a namorar em janeiro de 19 e nós começamos a conversar naquela virada de ano. O curso de noivos foi por agosto, julho de 19, coisa de 7, 8 meses depois, e nós decidimos casar em abril de 2020. Então deu 1 ano e 4 meses. Entre namoro, noivado... 1 ano e 4 meses e casamento Isso. aí. E nós... Grande dia. E nós com... Talvez 6 meses de namoro. Daí empreenderam juntos. Empreendemos juntos. Antes de casar. Que perigo, Poderia né? dar totalmente errado. Poderia dar muito errado. E eu... Porque, olha a doideira, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida se a pessoa é de fato a pessoa que ela vai passar o resto da vida dela, não faz esse tipo de negócio. Se ela Porque tem não dúvida, empreende juntos não disso? empreende junto. Se tem dúvida, eu tenho dúvida que eu vou casar com a Yasmin. Eu tenho dúvida. Nós não faríamos esse negócio. Mesmo assim, teve risco, né? Podia não ter dado certo e logo investir tudo que a gente tinha no negócio, entendeu? Juntos. Daí se não desse certo. Seria complicado. Mas, por isso que eu falo, também tem um pouco de misericórdia de Deus, também tem um pouco também, eu acredito também na lei do esforço no sentido de buscar a sabedoria, buscar o entendimento. Nós fomos atrás, eu fui atrás de querer entender esse princípio, esse valor. Por isso que eu falo, a partir do momento que eu comecei a entender isso, foi nessa verdade estabelecida pra mim através desse curso de noivos, algo mudou na minha concepção, no meu entendimento. E foi através de uma dinâmica e era um curso bíblico. Então, por isso que eu falo em respeito da transformação de mente que a Bíblia pode gerar dentro de nós. Porque eu vivia uma vida totalmente diferente do que eu estava vivendo naquele último ano. E se eu tivesse pensado assim, é por isso que eu falo que os processos não nos definem. Se eu tivesse pensado, e se esse 8, 10, 1 ano de santidade, de buscar por purificação, não vai ter como, eu vou desistir. Eu deixaria de viver os 5 anos de casamento que nós temos hoje. O que esse processo pequeno... Já tem 5 anos de casamento? Vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. Olha só, né? Entendeu? O que Aguentou, Que né? rápido, né? Aguentou. Aguentou. Já passou. Não, agora já era, né? Mas Passou a arrebentação. por isso que eu falo sobre o processo. O que esse... Quando nós estamos vivendo, parece ser grande coisa, parece ser longe. Mas o que esse período hoje tem comparado ao que eu já vivo com ela hoje? É só 1 ano comparado a 5. E vai ser daqui a pouco 1 ano comparado a 10. 1 ano comparado a 20. Por isso, quando eu falo de conhecer a Deus e a nossa fé ser pautada em evidências, que Jesus ele nos traz uma verdade sobre a eternidade. Então, o que é daqui a pouco nós vivemos a nossa vida aqui comparado à eternidade que nós temos? Sabe? Sim. Então, é esse... Tá, e nesse processo vocês tiveram mentores, líderes, né? Tu falou que fez o curso de casais, a galera que vocês se envolviam, porque como é que vocês viviam esse relacionamento, tá? Vocês saíam, dormiam juntos, não dormiam, cuidavam isso, se beijavam, não beijavam, botavam a mão aquilo na mão, era um tendel, como é que é? Porque, cara, aguentar firme, sabe? Na verdade, é legal. Você tem que usar a tua estratégia espiritual, tu tem que orar, tem que pedir, né, pra Deus ir te ajudando naquele momento ali, mas tu também tem que utilizar uma estratégia física, né? Que acontece? O beijo. O beijo é um caminho pra perdição. Então, assim, a gente não... Perdição fora da coisa certa, né? Não é. Beijar não é errado, né? Só Pra nós ali, se a gente fosse... Naquele contexto de namorados. Aquele contexto de... Tá. Nossa, eu acho que se a gente se beijava era ou dava um selinho, uma coisa... Beijo de língua. Beijo de língua, né? Porque se a gente fosse dar um beijo de língua, eu já tava, né? Então a gente evitava muito isso. Evitava demais. Nossos amigos, todos viviam a mesma coisa, né? Minha melhor amiga viveu a mesma coisa. Entendi. A galera que convivia com a É gente. que o meio... Aí que tá, vocês conseguiram estar num meio social que vivia aquilo e fortalecia aquilo. É, mas os amigos do alemão não. Então a gente tinha os dois... As duas culturas ali, entendeu? Os amigos do alemão, pra eles... Por isso que eu falo que parte de uma decisão. As coisas não são fáceis.
Não foi fácil o processo. Se eu vivesse na mesma cultura, inserido no mesmo ciclo de amigos, seria muito mais difícil, porque eles estariam me influenciando a outro tipo de coisa. Então, eu tive entendimento por um período de me afastar de alguns grupos de amigos. De alguns, né? Não todos os significa, amigos. não significa, 99%, sim. não significa. Mas faz. E hoje eu convivo com todos eles. Mas por isso que eu falo sobre os processos. Era um processo que eu precisava estar mais resguardado. É que sabe qual que é o problema? O grande problema? Que eu acredito que 99% das pessoas pensam e a galera que tá nos escutando aqui e nos vendo também pensa. Que a pessoa fica com aquela pulga assim, e se for ruim? E se eu beijar essa pessoa e não bater? E se eu transar com essa pessoa depois e não dar certo? E tipo assim, ó, e não ser legal? E aí? É que É daí isso que eu acho que passa pela cabeça da galera, Aí nós entendeu? temos que voltar ao plano original. é o plano original. Porque assim, ó, se nós tivéssemos seguido exatamente o que o Senhor nos deixou, né? Que é esse eu vou me guardar e o alemão se guardou também, tá? Como é que eu vou saber se é ruim ou não? Não teria comparação. Eu não tenho uma comparação, entendeu? Eu não tenho uma memória eufórica. Bah, mas o fulano era assim. Com o ciclano era assim. Eu não tenho essa memória eufórica. O alemão, nesse processo, nesse período, o que ele teve que fazer? Lidar com talvez alguma consequência, né? Orar Que é muito sobre quebrar isso na mente dele. Que tu quer falar sobre isso? isso. Eu falava pra gente que eu precisava orar por essas situações. Para que, de fato, na minha mente ficasse só a nossa relação. Depois de casado, né? Claro. Então, não existe comparação, porque o plano original era para que nós viéssemos se unir, né? O marido à sua esposa, e que nós viéssemos procriarmos, termos filhos. Sim, vocês viriam, no caso, o plano original, né, para dar mais, só para fortificar e exemplificar melhor, a galera vem virgem, o homem e a mulher virgem, casam virgem, e daí vão ter a primeira relação sexual um com o outro. E daí não tem a memória eufórica que Yasmin traz. Memória eufórica é lembranças de outras relações, né? Isso. Que hoje é bem diferente que a galera faz. Vai lá, transa com uma, transa com outra, transa com a outra, e daí E vive um ciclo de comparação. e um ciclo de comparação. É que o sexo no casamento é algo precioso. É um benefício do casal. Foi para isso que Deus ele criou isso. Quando acontece esse tipo de situação, e se nós formos olhar para o contexto do mundo que é fora da igreja, as pessoas se tornaram pessoas descartáveis. Sabe? Elas se tornaram descartáveis. E não digo só na relação sexual. Até numa amizade. A pessoa fez algo diferente pra ti, tu não concordou, tu não gostou, vou descartar, não serve pra mim. Sabe? Por isso que nós vemos até dentro das famílias, muitas vezes, essa inversão de valores. Porque o que é verdade pra eles, tudo é muito imediato hoje no mundo. Então tudo é muito descartável. Não é esse o plano original. Deus, ele restaura qualquer tipo de coisa. Deus, ele restaura qualquer tipo de pessoa. Deus, ele não descarta ninguém. Nós podemos chegar até Deus da forma como nós estamos. Eu, quando cheguei até Deus, o que eu entreguei diante de Deus foram as minhas falhas, foram os meus pecados, foi a minha carne pecaminosa, mas ele me restaurou. Ele me transformou. Ah, Caroto, mas aí tu não comete nenhum tipo de pecado hoje? Vivo diariamente contra isso. Vivo diariamente lutando contra, muitas vezes, a minha carne. Eu quero sempre acertar. Muitas vezes não é assim que acontece. Mas Deus, ele não me descarta quando eu erro. Da mesma forma que um marido e uma mulher, nós passamos por um processo de santidade, tá? 1 ano e 4 meses, 5 meses. Você acha esse tempo um tempo ideal, assim? Mais do que isso é muito ruim, menos do que isso é ruim? Eu acho que é um tempo ideal, assim, eu diria. Mais que 2 anos eu já acho demais, entendeu? Ah, 2 anos, imagina. É, mas tem muita Gabi, gente- 2 anos? 2 anos na chorei. prova! É, mas tem gente que 2 fica. anos na luta! E se É guarda. a nossa verdade, mas Caramba. eu tenho convicção que se tu trazer pessoas que são mais jovens, adolescentes, eles passam mais tempo. É, Tá, mas aí que tá. Tá, beleza, vamos lá. Tem mais... Eu queria falar também as coisas assim, tá? Vai lá. Vocês iniciaram tudo certo, ter ali e tal, e daí vocês começaram nessa se policiar. Pá, não vamos se beijar, vamos cuidar aqui pra evitar Estratégia. dormir junto, né? As minas não colocar aquele pijaminha, o Carloto não ficar só de cueca daí- querendo dormir junto. por favor. O cara colocava a camisa do vereador. Começaram a se policiar nessa parte aí, tá? E eu vou entrar agora num assunto que pra mim hoje é o
que mais pega a galera, tá estudando um pouquinho mais, e eu sei do quanto isso é prejudicial psicologicamente falando, tá? Mas eu queria também trazer agora da questão espiritual, como vocês têm essa interpretação, tá? Beleza, o cara não tá transando com a mulher não tá transando com o cara, mas só que o desejo sexual, ele tá ali todo dia. Todo dia ele tá ali bem na tua cabeça, aquele desejo, aquela coisa. E o que acontece hoje, né, que a maior epidemia do povo de hoje, o maior vício é a pornografia, Sim. tá? O maior vício que existe hoje não são as drogas, é a pornografia. As pessoas estão se destruindo. Posso falar um pouquinho disso, da questão psicológica, como destrói o psicológico de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, a pornografia, tá? E eu vejo que, tipo assim, cara, pra tu conseguir segurar esse balanço aí de não ter essa relação com a mulher e viver nesse período de santidade, essas questões de pornografia, elas vêm bem mais forte. Sim. Pra te tentar dar uma aliviada, pra te tentar... Porque, cara, não é fácil, né? Eu acredito que não, tá louco? Tu tem um compromisso, né, com a pessoa. Deixa eu dar favor, eu tenho compromisso. Quando Jesus vem no Novo Testamento, em Mateus, o que Jesus fala, né? Se antes era Pegasse no ar. era adultério, era pecado adulterar. Uhum. Hoje, só tu olhar e desejar, já cometeu pecado no teu coração. Então, Jesus que trouxe isso, né? Então, o alemão sempre falou uma coisa. Quando Jesus fala, quando eu vejo que Jesus está falando na Bíblia, eu presto muito mais atenção. Então, Jesus trouxe isso. O que é o adultério, né? Ele é uma traição, né? E quando tu entra nesse fato da pornografia, gera um estímulo. Estímulo, pensamento, cobicei, gerou uma traição. Então, tu já tá... Então, nem adianta tu estar vivendo santidade, né? Porque tu já tá vivendo aquilo ali. Então, as pessoas falam assim, mas eu vou me masturbar, eu vou... Cara, isso gera estímulos, isso é uma imoralidade sexual já diante de Deus. Entende? Deus não trouxe somente o ato da penetração, ele é pecado. Tanto como uma defraudação, ato no namoro, e eu namoro ali, a gente vai viver em santidade, então nosso namoro, mas a gente vai passar a mão, a gente vai se esfregar. Não é a penetração em si que vai... A Bíblia fala para nós fugirmos da imoralidade sexual. Fugir da imoralidade. 1 Coríntios diz isso, para fugir da imoralidade sexual. Qual é a moralidade sexual? Todo tipo. Fornicação é sexo fora do casamento, né? A partir do momento em que eu vou me masturbar, não vou pensar em nada me masturbando. Tem que pensar em alguém, né? Então eu já tô criando um estímulo, eu já tô criando um vínculo. Então o sexo ele vai muito além só do que uma penetração, né? Do que tu estar ali com alguém e ocorrer o ato de penetração em si. Mas ele envolve estímulo, pensamento. Então pra nós, né? Isso é como um princípio. Nós não compactuamos com isso. Quando nós vamos direcionar um adolescente, um jovem que tá... Cara, evita. A Bíblia fala, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se vai ser... Eu falo isso quando eu vou conversar com um jovem, com um adolescente. Se tu entrar no teu quarto, fechar tua porta, desligar a luz e fazer tu pecar, deixa a porta encostada. Se vai ser mexendo no teu celular que vai fazer tu pecar, não mexe no celular na hora que tu vai deitar. Que nem eu e o alemão. O que faria nós pecar? Imagina a gente tá lá em casa e de tarde eu dar um beijo de língua nele, estando em santidade. Deu? Acendeu o que não tinha que acender. É noite, e agora né? apagar? Friozinho, Netflix. Então pra nós é uma imoralidade. Segura! E é interessante que Jesus, ele de fato, quando ele veio, o pessoal fala que nós viemos pela graça, e de fato nós viemos pela graça, mas a graça ela não foi de graça, ela teve um custo, ela teve um valor. E ele vem para validar a lei, né? Então, como Yasmin exemplificou no Antigo Testamento, se alguém fosse pego de fato em adultério, no ato, essa pessoa estaria em pecado. Jesus, ele falou assim, se você pensar, se você cobiçar, olhar para alguém, a mulher do teu próximo, você já está em pecado. Então, Jesus, ele, digamos que dificultou. E nós, a grande maioria no nosso meio, fala que nós viemos pela graça. Mas Jesus, ele veio para validar essa lei. Então, nós temos que entender. A gente falou um pouquinho da parte espiritual, mas se tu parar pra pensar, a própria masturbação, na parte... Tu falou sobre a psicologia, né? Uhum. Tem alguns estudos que falam que casamentos também terminam pela ejaculação precoce do homem. Porque ele só pensa em se satisfazer na masturbação. E não pensa em satisfazer a sua mulher. Ou vice-versa, né? Não só o homem, né? Vou falar agora, então, de questão biológica primeiro. A gente falou da questão espiritual, então agora eu vou falar da questão da biológica, tá? Masturbação. Quando tu vai transar com a mulher, agora principalmente com os homens, né, que não querem broxar
que essa é a principal questão do homem, que o homem fica desesperado se isso vem acontecer. Como que tu começa a se policiar e isso não vir a acontecer, né? Principalmente, imagina o cara ficou 1 ano e 4 meses com a mulher, daí vai chegar na hora, lá não vai dar. Deve ser complicado, entendeu? Mas o que que acontece? Biologicamente falando, homens, né? Quando tu vai se masturbar, nada vai ser comparado à pressão que tu consegue fazer com a tua mão. Nada. Entendeu? Tu vai transar com uma mulher, vai ser legal, tu vai. Mas o que que acontece? Quando houver a penetração em si, não existe uma pressão. A tua mão, ela consegue fazer a pressão ideal que tu precisa ter para chegar lá. O homem se masturba para quê? Porque ele quer ejacular. Então, se ele conseguiu fazer a pressão ideal com a mão dele, dificilmente ele vai encontrar uma mulher que tenha a pressão ideal para ele chegar lá também. Por que que hoje muitos homens acabam tendo que usar a mão? Porque lá atrás, na adolescência, às vezes teve toda essa vivência, ou adulto também, ou ainda segue com essa prática, né? Então, biologicamente falando, né, de estado físico, existe essa questão, tá? Segunda questão, psicológica. Quando tu vai transar com uma mulher, existe ali um risco, tá? Por quê? Passa pela cabeça do homem. Tu tá na euforia, tu quer mostrar que tu é o cara, entendeu? Tu tá ali, o homem quer pegar a mulher em si. Então existe aquela... Poxa, agora é a hora do vamos ver, entendeu? Na masturbação isso não acontece. Por quê? Porque tu tá quietinho com o teu telefone, com a tua tela, tá tudo confortável, não precisa que a outra pessoa goste, é só tu que precisa gostar. Então tu se sente confortável, tu não se coloca numa situação de risco. O sexo é se colocar numa situação de risco, porque tudo pode acontecer. A mulher pode gostar, a mulher pode não gostar, tu pode chegar lá, a mulher pode não chegar lá. Então, o homem, quando ele começa a fugir dessa sensação, dessa luta, que isso é do homem, de lutar, de enfrentar, ele começa a fugir disso, ele começa a ter os problemas. Por quê? Ele começa a recuar. Recuar como? Se masturbando, buscando vídeos em si. E quando chegar o dia que ele não tiver como escapar, ele não vai saber lidar com aquela situação. Ele vai ficar mal. Entende? E daí entra já numa... Daí começa a piorar cada vez mais, porque daí já começa a entrar no... Não, vai ser sempre assim. Ah, então não vou fazer. Ah, daí já recorre a um medicamento precoce, que não precisa, que lá na frente vai piorar mais ainda a situação dele. Entendeu? Então é um loop infinito. E hoje, sem sombra de dúvidas, como eu falei antes, o maior vício, porque a pornografia ela vicia, e tu não vai... Se tu tem esse hábito de assistir pornografia, quero que tu só faça uma seguinte avaliação. Tu começou a assistir pornografia olhando mulheres exuberantes dentro do... ali, na tela. Tu olhava a mulher perfeita, aquela que aparecia na TV, aquela utopia. Se tu começar a assistir pornografia diariamente, o teu cérebro, ele vicia e ele se condiciona, ele não vai mais sentir prazer só com aquilo ali. Logo tu vai estar vendo mulheres com 2 caras, logo tu vai estar vendo mulheres com 3 caras, logo tu vai estar vendo pessoas que entram num estágio de animais, de olharem animais. Sim. Por quê? Porque o teu cérebro ele já começou, ele entrou noutra... ele entrou noutra dimensão já. Ele já tá fugindo da realidade, tá buscando prazeres em outras coisas. E aí, agora entra mais um outro ponto, né, que eu tive bastante contato com a delegacia da mulher, com, né, minha ex-namorada, que era policial civil. Cara, era coisas assim, ó. O que que leva uma pessoa a se masturbar numa parada de ônibus? O que que leva uma pessoa a estar andando de carro, passar, colocar, né, o tico pra fora lá e apontar para uma mulher? O que que leva uma pessoa a estar dentro de um ônibus e começar a se masturbar? Não é assim do dia para a noite. Sim, existem as pessoas que têm um problema psicológico muito grave, muito sério, mas aquilo ali foi coisas que foram sendo condicionadas ela. Para ela sentir prazer, ela chegou num estágio tão alto que para ela sentir prazer, ela tem que fazer aquilo ali, cara. E a Bíblia, ela fala, né, que um abismo leva a outro Exatamente, abismo. é isso aí. E eu vejo muito isso porque, por exemplo, agora eu tinha um último caso que eu tava cuidando mais diretamente, que é a esposa e o marido dela, né, uma mulher me chamou pra conversar e tal. Eles não conseguiam ter relação se eles não tivessem vendo um filme pornô. Olha aí. E daí, o que eu trouxe pra ela, né? Eu expliquei sobre, né, nós temos prazer um no outro.
E que cada vez que eu buscar algo, né, pra melhorar essa relação minha e do meu marido, que eu tenha que olhar outra pessoa, que eu tenha que me basear, que eu precise de algo assim, cada vez eu vou ser mais afundado. Daqui a pouco eu nem tenho mais prazer no meu marido. Eu só tenho prazer nessa ilusão que a pessoa cria. É isso E aí, cada uma vez um utopia. abismo vai levando ao outro, tu vai virando dependente. Então, até esse processo dessa moça, a gente orou, a gente ficou um tempo orando, e esses tempos ela veio me chamar e disse que eles foram libertos, que eles não precisam mais disso. O que eles sentem hoje? Que eles realmente se completam, que eles realmente se amam, só que eles chegaram num abismo tão profundo que não existia mais relacionamento se eu não tenho um filme pornô pra visualizar. Sabe? Ela me falou bem assim, Yasmin, a gente tava chegando num nível que o filme pornô não tava mais nos satisfazendo, e a gente isso aí. tava pensando em ir numa casa de swing. Sabe? Então, é um estímulo, é um abismo que vai levando a outro abismo. São vícios, né? E todo tipo de vício, imagina, todo tipo de vício vai te deixando cada vez mais Tu vai fundo, né? querendo buscar mais, tu quer mais. Cada vez quer mais pra ter a mesma sensação de prazer que tu teve lá atrás. Exatamente. Então, precisa ter esse cuidado. E isso não é um negócio assim, tu vai olhar, poucas pessoas passam por isso. Não, muitas pessoas passam por isso. Hoje a gente vê a quantidade de Não, é pessoas uma que... epidemia. Hoje a pornografia, no Brasil principalmente, ela é uma epidemia que tem destruído relacionamentos, que tem destruído, e eu falei aqui, né, o psicológico dos homens, psicológico das mulheres, mulheres também, que usam os aparelhinhos, que usam alguma coisa. Nenhum homem vai conseguir fazer o que um aparelhinho, uma mulher faz com a mão. Entendeu? Se a mulher vai lá, compra um negócio pra ela. Mas isso me faz bem, isso é legal. Cara, não tô dizendo que isso é ruim pra ti, entendeu? Mas tu tem que entender como é que o teu cérebro ele funciona. Por que que tu vai... Como é que a mulher pega um aparelhinho, pegou um negócio lá, fez do jeito que ela ama, do jeito que ela gosta, num ambiente tranquilo e segura. É a mesma coisa que eu falei antes do homem. Quando um homem chega lá, como é que... É desleal, entendeu? É desleal, porque para um homem conseguir chegar lá e fazer a mulher chegar lá, naquelas circunstâncias, é muito mais difícil. E assim também os homens começam a ser descartáveis para essas mulheres. Não, isso aí não é tão... Isso aí não é tão... Tu lembra o nome daquele filme? Teve um filme, uma época, como é que era o nome? Que era um relacionamento... que ele se batia, que ela batia nele. Tá, aqueles 50 tons. Isso aí, 50 tons de cinza. Eu ganhei um livro uma vez, A Ilusão dos 50 Tons de Cinza. Aquele livro é muito bom. Logo que foi lançado o filme 50 Tons de Cinza, esse cara começou a fazer uma análise. E ele começou a ver que a índice de divórcios, assim, foi lá em cima. Tipo, começou a aumentar muito os divórcios. E daí eles começaram a entrevistar pessoas, e pessoas começaram a usar o filme como exemplo, dizendo que o marido não supria aquela necessidade. Eles falaram, tá, não é um filme tão exposto que tu só vai ver vendo... Não, mas algo tão sutil, né? Foi chegando e acabando com muitos casamentos. Então, assim... A gente precisa ver a plenitude no meu marido, sabe? Eu não posso buscar em outro lugar. Tem alguma coisa errada? E muitas vezes eu e o alemão no nosso relacionamento, tem alguma coisa errada? Eu pego, sento com ele, a gente conversa. Isso não tá bom. Isso a gente tem que mudar. Então a gente tem esse hábito de conversa e precisa ter isso. Porque senão vai chegar uma hora onde tu vai querer buscar em outro lugar. Não só nessa área, nem tudo na nossa vida. A gente precisa ajustar como marido e mulher. Mas é uma das áreas que a gente precisa conversar mais. Porque muitos negligenciam essa conversa. Vai falar com teu marido, ele vai sentir o quê? Eu não tô dando... Não. Seja receptivo ao receber, né? Não tá legal assim, né? Tu precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Porque a carne, ela é fraca, né? E a Bíblia fala, basta tu pensar que tu em pé, tu já pode cair. Então eu não posso confiar jamais na minha carne. O que acontece? Eu e o alemão, nada, pode me chamar, seja quem for, eu sempre vou falar pro alemão. Eu sempre vou abrir pra ele. Porque pra eu pecar, basta uma brecha. Então é muito mais fácil eu vir e falar pro alemão a tentação do que eu já vir e ter que contar meu pecado. Olha, alemão, cai. Mas por quê? Porque eu não falei, porque eu não conversei. Então assim, eu vi um filme. Vi um filme, comecei a despertar isso primeiro. Não olha mais, né? Arranca o olho e joga fora. Não olha mais. Cara, eu sinto falta disso no meu relacionamento. Ele não me cuida mais como antes. São pequenas coisas que pode levar futuramente um divórcio. Então, precisa cuidar de toda parte do relacionamento para que ele seja saudável, né? Para que ele seja duradouro. Então, é necessário ter essa conversa, né? Falar. E eu lembro que aquele livro me marcou, porque eu pensei, cara, um filme, como é que tu acha que esse filme vai separar? Não, um monte de gente se divorciou por causa de um filme.
Isso aí. sabe? Então é complicado, assim, a gente precisa estar sempre muito sensível à voz de Deus, e estar sensível à voz de Deus é o estar sensível à voz do meu esposo, né? Aquilo que ele tá pensando, conversar mensalmente sobre isso, né? Como é que tá? Tá bom pra ti? Não pensar só em si, porque aquilo que tu falou ali da mulher querer fazer isso, né? E óbvio que ela vai se satisfazer muito mais, o que é um egoísmo, né? Eu caso, e eu caso pra eu fazer o alemão feliz. Eu preciso aprender a fazer ele feliz, mas vice-versa, ele também precisa aprender a me fazer feliz. Então, eu acredito que um dos presentes da santidade é isso. Hoje eu olho pra trás e eu faria tudo de novo, por mais difícil que foi. Existiam momentos que foram muito difíceis, mas cada momento difícil eu conseguia ver quão valeu a pena a gente viver em santidade. Hoje eu sou casada com o alemão, mas com a essência do alemão, não com o que ele pode me oferecer. Deus o livre, mas vai que aconteça alguma coisa com o alemão. Ah, aconteceu um acidente com o alemão. O que eu vou fazer? Eu prometi o que diante de Deus? Eu estarei com ele na saúde e na doença. Eu estarei com ele até que a morte venha me separar. E eu entendi que não é a carnalidade que nos tem junto, né? O sexo, ele faz parte. Mas lá no início, era isso que Deus tirou de nós para que nós viéssemos entender a importância da essência estar ligada, sabe? Então, acima de tudo que o alemão pode me oferecer, acima de tudo que eu posso oferecer para ele, o que eu mais quero é aquilo que eu conheci, aquilo que eu me apaixonei, que é a essência dele, entendeu? Então, para nós é importante, sim, muito importante, né? Antes da gente casar, a gente não pode fazer, mas depois que a gente casa, a gente precisa fazer. Hoje você precisa, né, fazer muito, mas é isso, é essa importância de tu conhecer a essência, de se apaixonar pela essência da pessoa, né? Isso que a Yasmin disse sobre daqui a pouco acontecer um acidente, mas, por exemplo, assim, digamos que ela vai viajar, vai precisar estudar, nós sempre pensamos em estar sempre junto. Por isso que eu falo assim, ó, como nós nos amamos mais hoje do que quando nós nos amávamos no início, nós sempre pensamos em estar junto, mas vamos criar uma história hipotética. Se ela precisou viajar e estudar, e vai ficar um tempo fora, qual que é a minha certeza? Primeiro, eu preciso fugir de algo, montar estratégia para fugir de algumas tentações. Segundo, eu lembro que eu passei com ela o período de santidade, o período de purificação, durante 1 ano e meio. Então, isso que faz com que eu não venha de verdade cair num futuro, daqui a pouco, com uma outra pessoa. Porque eu já passei por isso. Nós já vencemos isso. Nós já passamos por esse processo e hoje nós colhemos frutos daquilo que nós passamos naquele processo lá. E não vale a pena uma oportunidade tu colocar toda uma história, toda uma vida fora. Mas isso só fica de fato evidenciado quando nós de fato passamos por um processo. O processo de santidade. Na vida cristã, quando nós falamos em matar nossa carne através do jejum, nós estamos matando a nossa carne e nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Nós passamos tanto tempo aqui na Terra que nós esquecemos que nós somos seres celestiais. Nós fomos criados do pó da terra. O primeiro sopro que veio de nós veio de Deus. O primeiro sopro veio de Deus. O Espírito Santo, ele habita de nós. Nós somos seres celestiais. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito é fugir de toda a tentação carnal. No casamento, de forma prática e específica, é daqui a pouco uma traição, um adultério. Então, onde que eu faço isso? Onde que eu exercitei isso? No meu período de santidade. No meu processo de purificação antes do casamento. Em buscar entendimento, o que isso me traria de benefício. Como que eu poderia agradar o coração do meu Deus Pai? E era isso que ele esperava de nós. Então, se acontecer alguma coisa comigo, com a Yasmin, daqui a pouco a gente precisa viajar, enfim, alguma coisa, como que, primeira coisa, criar estratégias para não cair em tentação. Eu sempre falo num relacionamento, ninguém cai de verdade no dia que tu foi lá e traiu a pessoa. Tu vai cair, sabe como? Daqui a pouco tu tá no Instagram, tu curte uma foto. Aí, a curtida não é necessária e não é mais suficiente. Aí tu vai estar dando um like, reagindo no stories. Aí isso já ainda também não é suficiente. Aí tu vai dar um oi no direct. Só que daí isso aí não é mais suficiente. Aí tu vai mandar uma foto. Só que daí isso aí também não é suficiente. Aí daqui a pouco tu tá te encontrando com a pessoa. Tu nunca vai cair numa pedra grande. Tu sempre vai cair numa pedrinha. Ninguém tropeça numa pedra grande, né? Um abismo leva a outro abismo. Contando que quando Jesus fala, só na parte da reação ali do oi, já traiu, né? Porque Só olha não o que Jesus desejar. falou, adultério, a partir do momento que tu começou, tu já adulterou Só não teu desejar. coração, É isso entendeu? aí. É que tu sabe por que tu tá curtindo assim. Ninguém ninguém é bobo. Não me vem com esse... Todo mundo sabe. É que nem disso. a gente cuida de que casais, passa. né? É.
Às vezes vem um cara e diz assim, ela não pode olhar meu celular, porque, como é que fala? velho? Eu quero minha Privacidade. privacidade. Eu digo, olha, querido, então não sei por que tu casou, porque aqui em casa não tem Tava privacidade. solteiro. Meu celular tá aqui disponível a hora que o alemão quiser. Isso também foi uma coisa. Eu não namorei muito nessa minha vida, mas quando eu namorei, tipo assim, não tinha. Nunca tive esse problema, sabe? De pegar o telefone. Eu lembro até que quando a gente começou, né, eu e a Aline, a gente decidiu namorar. E antes mesmo de a gente namorar, eu já falava, meu, pode pegar meu telefone aí, não... porque não tinha margem, porque- entendeu? Não tinha. Não tem porquê, entendeu? Não tem o porquê, velho. Se tu gosta mesmo da pessoa, né, eu sempre falava dessa questão de transparência. Por que talvez gerar uma dúvida? Por que talvez gerar alguma incerteza, né? Eu lembro sempre de uma história que eu levei pra mim, que é de César, né? Quando César se separa da mulher dele, isso parece ser um pouco machista, mas se tu parar pra perceber, não é só sobre César, mas sobre relação, sobre relacionamento. Quando César um dia se separa de sua esposa, porque surgiu um boato que ela tinha traído ele. Mas só que ninguém sabia se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira. Mas ele chegou diante dela e falou assim: não basta ser mulher de César, tem que parecer ser mulher de César. Então, tu curtindo uma foto, e essa é minha interpretação, posso estar enganado, eu posso melhorar essa na minha visão também futuramente. Quando tu curte uma foto de alguém, pode ser que dentro da tua cabeça não tenha nada a ver. Não tem nada a ver. É tua amiga, é teu amigo, é isso, aquilo, não tem nada a ver. Mas será que na cabeça daquela pessoa que está recebendo a curtida, ela está exatamente com esse teu mesmo pensamento que não tem nada a ver? Será que nas pessoas que se te seguem, que se espelham em ti como um relacionamento, que se espelham em ti como uma pessoa legal, será que essas pessoas, quando verem lá, olha só, fulano curtiu a foto da fulana aqui, será que é essa visão que ele vai ter? Não tem nada a ver? Entendeu? E Então, nós vamos pra... vigilância, é uma né? Precisa ter vigilância. uma Tu tem um vigilância. pouquinho assim, tipo assim, mano, eu sei que não tem nada a ver, mas isso pode gerar. E pautado, eu sempre falo, nosso relacionamento ele é pautado na Bíblia, nas Escrituras. Isso qualquer pessoa pode de fato curtir, mas nós temos pra nós que não convém. Eu e Tudo o alemão, entre nós é uma Tudo decisão pode, nossa, né? Mas Mas aí não que eu falei, convém. tipo assim, cara, pode ser que não tem nada a ver, Mas não convém. mas Não convém. pode também ter alguma coisa. É. E não da pessoa que tá curtindo, da pessoa que tá Exatamente. interpretando, da pessoa que tá vendo, porque rede social, todo mundo tá vendo tudo que tá acontecendo. E aqui como nós estamos comunicando algo, né? Isso aí. Por que nós colocamos algo, às vezes, de forma bem explicada? Porque eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu estou falando, não somente porque eu estou falando, e pensar que as pessoas podem entender de qualquer forma, porque, eu falei de um jeito e ela entendeu de uma outra forma. Não, quando eu estou comunicando num espaço assim, eu preciso comunicar de forma cuidadosa e pensar também naquilo que a pessoa está recebendo da minha comunicação. Isso aí. Então, se eu estou comunicando, eu tenho que ter certeza que ela vai estar entendendo. É por isso que nós colocamos aqui de forma bem Bem exemplificada. exemplificado. Uma boa comunicação não é aquilo que eu falo, mas sim aquilo que a pessoa entende, né? Jesus Cristo, né, foi o maior exemplificador disso, porque ele trazia parábolas, porque ele trazia coisas tão pequenas para que todo mundo tivesse a oportunidade e a chance de entender o que ele estava falando. Não adiantava nada a gente falar aqui sobre termos, né, alguns termos que a gente usou aqui meio crentez, meio crentez, mas a gente tentou já trazer, né, pro pessoal para dar essa exemplificada, como o Carloto falou. E nesse período, gente, vocês tiveram bastante mentores, assim, teve alguém específico, assim, que foi aquela pessoa que, cara, essa pessoa foi divisor de águas no nosso processo de santidade, ele nos ajudou do início ao fim, ele foi nosso conselheiro. Qual a importância disso? Vai falando aí pro público que eu vou pegar uma... Até me enrola aí. Nós tivemos o Neia e a Silvia, que são nossos padrinhos, e eles nos cuidaram desde o início. Então, eles já me conheciam, já sabiam, né, a minha visão em relação a isso. Muito eles me ensinaram e eles nos cuidaram sempre. Inclusive, aconteceu uma discussão, né, que a gente não conseguia resolver com ele. Precisava de alguém para olhar de fora, né, para nos trazer entendimento. A gente ligava para eles. Então, a gente é muito grato, assim, a eles. E depois que nós casamos, ainda teve... hoje são nossos pastores, são nossos amigos, a Brenda e o Nanã. Cuidaram também muito de nós. Então, acredito que como casal, nós somos muito gratos a essas... Cuidam até hoje, né? Cuidam até hoje, né? Somos muito gratos a essas 4 pessoas, porque eram os relacionamentos que nós nos espelhávamos mesmo, sabe? A gente olhava eles, cara, é isso aqui que eu quero, sabe? Nós vamos sempre buscar uma plenitude. Mas se eu parar de ser cuidado, daqui a pouco eu vou estar só vivendo ali a minha bolha e vou pensar que, enfim, nunca tô errado, nunca vou ser confrontado.
Quando, na verdade, eu preciso dessas pessoas para daqui a pouco apontar, Carlos, tu tá errando nisso. Vocês têm que melhorar nessa forma. Vocês têm, para ter um relacionamento saudável, isso aqui agora vai ter que mudar. Porque a grande dificuldade num relacionamento jovem, por exemplo, eu e Yasmin, nós casamos e nós éramos jovens, né? Que idade tu tinha, garoto? Eu tinha 23 anos. 23 anos, é jovem. Tu, Yasmin? 21. Tinha 21 aí. Gente, eu não sou muito boa em data também. Não, mas E nem... que Não, idade tu tem hoje? eu tenho 27. 27. Eu esqueci. E tu, garoto? Hoje tem 28. Não, são jovens ainda. Tu imagina duas pessoas com criações diferentes, com entendimentos diferentes sobre família e também sobre a Bíblia. Essas pessoas, elas caem na mesma casa, onde a Yasmin vai trazer na bagagem aquilo que ela aprendeu, onde o Caroto vai trazer na bagagem aquilo que ele aprendeu, e o mais difícil, essas pessoas, elas são jovens ainda, então elas vão amadurecer. O que eu pensava no meu primeiro ano de casamento, eu não penso mais. Se eu falar pra Yasmin assim, mas Yasmin, eu te conheci assim e tu mudou. Mas é óbvio que a pessoa O primeiro ano dizem que é uma loucura, né? Paulina. Na minha concepção, foi o ano mais difícil pra nós por essas questões. De maturidade, de questão de vivência, de aprender a viver junto, né? E tu tá trazendo para o teu relacionamento culturas diferentes e, além disso, tu tá trazendo culturas familiares diferentes e tu tá mudando como pessoa. Tu tá amadurecendo como pessoa. Loucura. Então, coloca isso tudo numa casa. Aí a pessoa é acostumada de um jeito, tu é do outro. A pessoa é acostumada a lavar a louça depois da janta e tu no outro dia. A pessoa é acostumada a deixar a toalha em cima da cama e tu deixa a toalha, enfim, no cesto do banheiro. Tudo isso tem que ser alinhado. Pequenas coisas têm que ser alinhadas. E como mentores, eu vou te dizer que teve uma situação que foi no primeiro ano de casados, que a gente, nem vou dar detalhes, mas brigou. Foi feia, a briga foi feia. E qual foi a minha primeira reação nesse, depois que eu vi que ele ficou bravo mesmo, né? A minha primeira reação, ligar pro Neia e pra Silvia. E era um dia que o Neia e a Silvia, eles eram líderes de jovens, e no sábado era o culto dos líderes de jovens. O Neia e a Silvia, não sei se chegou a comentar, mas eles são pastores, eles são líderes, eles são... Foram nossos líderes na igreja no qual nós pertencíamos e hoje eles continuam sendo líderes lá, eles são líderes de jovens. Tá, são líderes de jovens. Isso. Daí a gente ligou pra eles e era um culto, então tipo assim, ó, era eles que cuidavam daquilo ali. Eu lembro que eles deixaram uns adolescentes responsáveis e eles, quando eu liguei pra eles, já era quase a hora do culto. Eles saíram do culto, deixaram alguém responsável lá, vieram nos buscar em casa, nos levaram para um lugar e começaram. E não foram pro culto. Porque eles têm, né? Eles têm um dom nisso, né? Eles têm tanto a noção, assim, da importância do casamento, eles cuidam de tantos casamentos, que para eles era uma prioridade cuidar do nosso casamento. Cara, o culto, ele vai ser tocado, tem gente lá, tem gente que faz o que eu faço. Mas agora tem um casamento aqui que tá quase sendo destruído, porque a gente brigou muito feio. Eles pararam tudo, sabe? Aquilo ali me marcou. Porque a gente nunca mais teve uma discussão igual aquela. Foi a última vez. Tinha coisas que eu gostava de jogar na cara do alemão, porque eu sabia que feria ele. E foi a última vez na minha vida que eu feri ele, porque eu pensava, ele vai me falar uma coisa, eu vou ferir ele, né? E foi a última vez na minha vida que aquilo aconteceu. Por quê? Porque eu ouvi dela. Eu ouvi dele. Tu tá errada. Por que tu faz isso com teu marido? Tu quer ferir ele, sabe? E eu, cara, eu tô querendo ferir ele. E daí eu fiquei constrangida, e o alemão também ouviu, então nós dois, ouvindo deles, nunca mais se repetiu aqueles erros. Outra coisa depois. Por isso é bom ter mentor, pra te não ficar sempre naquela tua bolha ali. Pessoas que já conseguiram chegar onde você já viveram que tu viveu, até porque né? às vezes nós pensamos que o ferir é de forma agressiva, né? Sobre uma agressão. Mas muitos relacionamentos terminam por uma agressão verbal. Tu feriu a pessoa verbalmente. Isso detona uma pessoa. Penetrou Isso no coração. detona. Psicologicamente. Pro homem, então, que tem que estar ali presente, né, Carloto? Pro homem que tem que estar ali, cara, uma mulher que não consegue levar o espírito do homem, que não consegue deixar o cara se sentindo mais do que ele realmente é. Sim. Cara, é foda de conseguir ter essa ligação e passar por tudo isso, mas é muito legal também essa parte da... como é que é? Neia e a Silvia. Neia e a Silvia. Porque eu me lembrei da parábola aquela do bom samaritano deles. Que eles foram pessoas que abandonaram, né, o que realmente
para muitos é mais importante, que é o templo, que é a casa, que é o culto, e saíram de lá para cuidar de algo que era mais importante, que é o quê? Pessoas que estavam passando uma situação diferente, É né? isso que a gente falou desde o princípio, né? É. Esse é o foco Esse é o mesmo, né? foco. E a nossa pastora, a Brenda, teve uma das conversas que gente, eu sou meio lenta, né? E daí tem problemas que o alemão, ele tá muito acelerado e eu tô lá, né? E um dia, eu tava de saco cheio, pensei, o alemão tem que desacelerar. E eu fui numa conversa com a Bre, e a Bre falou assim, a Bre ouvindo, e aquilo ali mudou minha vida, foi outra chave que mudou minha vida. Eu disse, e ele tem que acelerar, eu falei pra ela. E daí ela olhou pra mim e disse assim, não, Yasmin, não é o alemão que tem que desacelerar, não é o alemão que tem que desacelerar. Tu precisa acelerar um pouco. E daí o alemão, sim, precisa desacelerar outro pouco, para vocês dois se encontrarem. Não é tu que tem que encontrar ele, nem ele que tem que te encontrar. É os dois se encontrarem. E aquilo ali eu pensei, meu Deus. Na minha cabeça era só ele que tinha que desacelerar. Entendeu? Era só ele que tinha que chegar até mim. E desde aquele dia ela me deu outra chave. Que daí entra nisso, né? Se eu não tivesse alguém para me mostrar, não ia ser ele que ia me mostrar. Porque ele falando que eu tinha que acelerar, isso ia me dar mais raiva ainda, né? E vindo alguém de fora e olhando aquele contexto, e alguém que tem experiência, eu pensei, é isso. Talvez seja. É essa chave. Talvez entendeu? seja mesmo. Então, ter mentor nessa caminhada é muito importante. E homens, não sejam orgulhosos a ponto de não aceitarem um mentor, né? Porque o homem tem dificuldade nisso. A gente vê que a gente vai cuidar de casais, e às vezes o cara... Nós temos o coração do cara, o cara tem nosso coração, mas ele não quer por quê? Por orgulho, porque o homem ele é mais orgulhoso. Mas toda vez que a gente conversa, a gente consegue mostrar uma visão que às vezes entre eles não estão vendo. Entendeu? Então é muito importante ter mentores ao longo da caminhada, porque tudo que a gente falou aqui é muito lindo. A santidade é muito lindo. O resultado que a santidade gera, maravilhoso. Não existe um presente de Deus. Mas não pensa que por isso o casamento não vai ter uma discussão, né? São pessoas que pensam diferente. Nós vivemos nos reconstruindo. Então, muitas vezes, acontece todo ano, tem que chamar, Brenda, pelo amor de Deus, socorro, sabe? Oro muito diante de Deus. Senhor, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que ver aqui que tá errado? Porque alguma coisa eu tô fazendo de errado. O que ele tá fazendo errado eu até já vi. Mas eu preciso enxergar também que eu tô fazendo de errado. Então, o casamento cristão, assim, tu viver, eu digo que é uma dádiva mesmo de Deus, tu viver esse período é maravilhoso. Mas também o maior desafio não é o período da santidade. O maior desafio é tu manter o casamento até o fim. O maior desafio é tu se apaixonar todo dia mais. O maior desafio é todo dia olhar pra ele e amar um pouco mais do que ontem. Esse é o maior desafio do casamento. Então isso é o maior desafio, mas é o maior privilégio poder viver e me desafiar todo dia a viver isso, que é um propósito de Deus Tu sobre a nossa vida. manter a chama acesa, tu manter de fato a essência prevalecendo cada dia, né? Porque nós não podemos olhar somente para a rotina, não podemos olhar somente para as preocupações, somente para o trabalho, somente para as contas para pagar. Então, como que nós podemos experimentar aquilo que Deus já tem preparado para nós? Como que nós podemos contemplar isso? E é uma luta diária. Fazer um casamento dar certo exige muito esforço. Mas porque muitas pessoas elas vão acumulando coisas, vai se tornando uma bola de neve e aí elas estouram e aí parece que tudo está errado. Só que esses pequenos ajustes que nós fizemos é para que haja bom desempenho no nosso relacionamento durante o mês. Então, volta e meia, semanalmente, vamos conversar sobre isso. A cada 15 dias, vamos fazer essa manutenção disso. Queremos alinhar isso aqui, sabe? Porque, um exemplo, as funções de casa. Nós temos que estabelecer isso para que haja uma organização. E tá tudo bem, sabe? Preciso lavar a louça hoje, ok. Eu aprendi a lavar roupa, tá entendendo? Coisas que eu não sabia fazer. No meu primeiro ano eu não sabia fazer. Mas aí eu não fiz no meu primeiro ano, eu vou fazer mais. Não. Nós mudamos, nós amadurecemos, então eu tenho que aprender coisas novas, eu tenho que aprender. Porque isso é crescimento. Então, isso, quanto mais... Eu penso assim, né? Se há crescimento, é um crescimento saudável. O relacionamento tem que ser um crescimento saudável. E quando nós olhamos para o nosso passado, nós vemos esse processo de santidade, esse processo de purificação, e olhamos para o nosso futuro, quantas bênçãos nós não estamos colhendo, material, espiritual, no matrimônio, na nossa vida, no nosso ciclo de amigos, família, que aquilo lá faz sentido hoje, sabe? Aquilo lá que a gente passou daqui a pouco uma dificuldade de negar a nós mesmos, negar a nossa carne, hoje nós podemos provar, contemplar algo novo da parte de Deus. Porque, de verdade, esse é o plano original. Gente, tá bem legal a conversa e
Vocês a gente conseguiu trazer o que eu queria mesmo, que é essa questão para me aprender, né? Eu queria aprender aqui sobre o relacionamento cristão, como é que funciona, adversidades. A gente teria ainda muito mais coisas para falar aqui. Que tá tão legal, né? Tá tão bom. Verdade. Tá tão bacana. Mas já deu quanto tempo aí, Gabi? Bah. Umas 2 horinhas de conversa, uma conversa boa, produtiva. Eu acredito aí que todo mundo que tá nos assistindo, que tá nos ouvindo, conseguiu ter sentir um pouquinho do que é, né, viver um relacionamento direcionado pela Bíblia, direcionado a uma vida espiritual e a uma santidade de busca agradar a Deus, né? Como tu falou, vocês falaram aqui antes. Mas eu queria também agora, antes de encerrar também, que cada um de vocês falassem para as pessoas, falassem para mim, que o cara tem, qual é a primeira coisa que o cara tem que fazer para viver um relacionamento legal e bacana, assim. Eu sei que vocês já comentaram um pouco, já trouxeram, mas o que vocês deixariam como mensagem, assim, da vida de vocês, que vocês sabem que, cara, isso que vai fazer com total diferença na vida de qualquer pessoa. Se fosse a última mensagem que vocês dariam, qual que seria hoje? Se você é jovem ou está entrando num relacionamento, cumprir princípios cristãos vale a pena. Entenda isso. Por mais difícil que seja, se você está entrando num relacionamento, cumprir princípios cristãos vale a pena. Dar atenção às escrituras vale a pena. Ou se daqui a pouco você já está num relacionamento e você está pensando em largar tudo pro ar, creia que Deus ele pode restaurar isso. Creia que Deus ele pode transformar por completo. Porque eu sou um exemplo disso, eu tenho familiares, meus pais são um exemplo disso. Então eu creio que se nós colocamos Deus no centro do nosso relacionamento, tudo se resolve. A mensagem é, você vai começar um relacionamento, você está com um relacionamento que precisa ser restaurado. Coloque Jesus Cristo como centro do seu relacionamento. Aquela frase ali que eu falei, né? Pra quem da santidade. Meu Deus, aquela frase me impactou e eu esqueci a frase agora. O DH é bravo, gente. DH, a gente não sei como é que é. Que o maior desafio, ele não é o tempo de viver em santidade. O maior desafio é o tempo do casamento, né? É o desafio de se amar cada vez mais. Esse desafio, a gente só consegue cumprir esse desafio se nós colocarmos Deus como centro. Então, assim como nós colocamos o Deus como centro lá no período da nossa santidade, é necessário manter ele no centro durante o nosso casamento, para que nós venhamos vencer o desafio de amar cada dia mais, de respeitar o meu cônjuge, de me entregar, de não ser egoísta, eu querendo ser feliz, mas tendo a convicção de que eu vou fazer ele feliz. E assim ele vai pensar o mesmo que eu. Então, nós vamos viver literalmente o casamento que é o plano do Senhor. E para quem está, posso falar para quem também está entrando agora num... Isso aí. Para quem está entrando agora num relacionamento e já tem esse princípio, sabe? É muito difícil se manter, sabe? Porque a gente vive aí nesse mundo onde tem tantas coisas para nos oferecer, só que se tu é uma menina, se tu é um menino que tem isso como um princípio, não abre mão. Pode chegar alguém querer comprar esse teu princípio, pode chegar alguém querer roubar esse teu princípio. Não abra mão. Muitas vezes eu pensava, será que vale a pena? Até que ponto vale a pena? E hoje eu entendo que vale a pena. Vale muito a pena. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Então não desiste, mantenha firme e com certeza vocês vão desfrutar daquilo que o Senhor preparou para o casamento de vocês. Ai, que lindo! Obrigada, Gente, Jesus. vocês falaram ali no início que se as pessoas, todo mundo que está nos assistindo aqui, quisessem procurar vocês iriam dar esse auxílio, dar essa ajuda. E como que a gente encontra vocês lá? Quais são os hashtags de vocês aí? Falem pra galera. Meu Instagram, tu me acha no Instagram com @a_Carloto, com 2T o Carloto. O meu, dá pra botar aqui embaixo. Qual delas? Meio complicado. O meu é difícil. @Iash. Dá pra botar? Iash. Dá pra botar lá embaixo pra mim. É Iash Ienes. Porque é um nome meio Trocar esse username, né? Tá difícil, Yasmin. complicado, Mas do né? mesmo jeito vai ser difícil que o Ienes nunca ninguém sabe escrever. Né? Colocar Mas ela vai colocar lá pra mim, ó. Yasmin Carloto agora. E vocês também têm o Box. Ah, verdade. Box São Léo, como é que é? Se você deseja cuidar do templo do Espírito Santo, Que é muito ter importante. mais saúde, passe no box.
Pensei agora, tá? Se vierem por esse vídeo, nós vamos fazer uma condição especial que nós nunca fizemos. Olha aí! Valeu a pena ficar até o Boa, final, viu? valeu Só a como pena. vale a Só pena. quem resistiu. Ah, então Isso aí. Boa. comenta. Chamem o Carloto. Box, Beleza. é Box São Léo, hashtag? Como é que é? MyBox. MyBox. MY Box São Leopoldo. MY MyBox São Leopoldo. Chegar lá e chamar eles, falar que é do Múltiplo, eles vão fazer uma condição especial pra vocês, tá? Perfeito. Olha aí, ó, descontinho pra cuidar, exercício físico é essencial na vida de todo mundo e a gente tá cansado de saber disso, né? Então agora é a hora de dar o start. Bora lá. Quero agradecer também a SMK, o Gabriel, a Cíntia, por trazerem todos esse que me enrolei aí, ó, na hora do merchan, peraí. Agradecimento à Cíntia, ao Gabriel, da SMK, eles trazem todos os aparelhamentos pra cá, microfones, câmeras, eles que fazem os cortes lá no nosso podcast, eles que fazem a edição de áudio, de vídeo. Se você tem interesse em fazer uma cotação, às vezes sem compromisso, você tem esse desejo, quer realizar esse sonho, tirar do papel e colocar em prática, chama a SMK, eles vão entrar em contato com você, vão te passar toda essa questão de orçamento, tirar todas as tuas dúvidas e bora lá iniciar mais esse projeto aí que eu sei que você anseia dentro do seu coração. Muito obrigado, tá, gente? E eu não esqueci que o Gabriel vai contar uma piada. Quem assistiu o meu podcast número 7, ele falou que tinha treinado a piada e hoje ele ia contar. E aí, Gabi? Um psicólogo e um treinador físico fora da padaria. O que eles foram fazer? Não sei. Podcast. Não é possível. Não é possível. Ele se preparou uma semana pra Ele isso. se preparou uma semana. Uma semana. Ai, ai. Valeu, galera. Até mais. Tchau, até o tchau. próximo. Valeu. Valeu.